Bem, boa noite para você que está acompanhando aqui o nosso replay. Estamos começando a partir de agora aqui o programa Replay de toda segunda-feira. E a gente, lógico, destacando muito sobre o que é nosso, né? O esporte aqui no interior do estado, em especial. Vamos falar de futebol feminino. Tivemos jogos de semifinais do Campeonato Cearense Feminino Sub-17 neste fim de semana na Arena Romeirão. Também vamos falar sobre o Guarani, está de técnico novo. A temporada vai ser de técnico novo no Leão do Mercado. E você que acompanha o replay já deve estar sabendo. Quem não acompanha vai ficar sabendo daqui a pouquinho. Vamos falar também com o ex-jogador. Passou pelo Barbalha, passou pelo Icasa, passou pelo Nacional de São Paulo, jogou na Grécia e que agora deixou o futebol já há algum tempo e que está se dedicando, destaque agora do beach tênis aqui em Juazeiro do Norte, também no futevôlei, e a gente vai falar, tem um projeto bacana que ele desenvolve aqui na terra do Padre Cícero. Bastidores do esporte também é com a gente a partir de agora no replay. Se você está no YouTube, deixa o teu like, se não ainda é seguidor, não está inscrito, se inscreve aqui no canal no YouTube, dá o like, dá aquela curtida, compartilha com a galera, avisa que o replay já está no ar. Você que está aqui no Instagram, aproveita e vem pro YouTube, tá bom? A galera que está aí no Instagram, vem pro YouTube, porque aí no YouTube você vai ver nossos convidados, vai poder acompanhar toda a discussão, vai deixar a tua mensagem também no chat. É importante que você deixe o chat aí para poder deixar aquele recadinho, fazer a pergunta aqui para os nossos entrevistados. Fica bem à vontade, tá bom? A Lia Barros, o Adriano Advogado, o Geudes também está por aqui, Luan Rodrigues, o Francisco Braga, a Danda, enfim, o Léo Almeida, Salles, o Tiago, o Wilton, o Van, o Eduardo Moura, Maria Francisca, Adriana Russo, beijo. Rayane também está com a gente, beijão também para Rayane, turma toda que está acompanhando aqui no Instagram. Vem pro YouTube, Alberto, vem pro YouTube. Replay com Tony Souza, vem pro YouTube, que o programa tá no ar ao vivo. Aproveita, se inscreve, tá bom? Acessa replay.tv.br, a gente tem sempre informações para você. Vamos começar aqui o nosso replay no oferecimento de Cachaça Luanda, entre as melhores do Brasil, essa é do Cariri. Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça. Segue lá no Instagram, @engenholuanda, e conheça um pouco mais sobre a Cachaça Luanda, tá bom? @engenholuanda, no internet, lá no Instagram. Também está com a gente Icanete, seu provedor de internet no Cariri. Tem nome Icanete, o nossa internet no Inaldão, em Barbalha, é Icanete. A nossa internet na Arena Romeirão também é Icanete. Seja você também cliente da Icanete. Segue lá no Instagram, tá bom? Tem ótimas ofertas para você. Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes, é com Edilan Máquinas. Fica no Ruvidel, no centro de Barbalha. Segue Edilan Máquinas no Instagram. Se você é costureira, quer fazer manutenção também da sua máquina de costura, procura Edilan Máquinas. Deixa o recadinho lá no Instagram, tá bom? Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. As melhores frutas, verduras e legumes do país você encontra na Perboni Brasil. No Cariri, fica ali no Ceasa, em Barbalha, Galpão 2, na Avenida Leão Sampaio, entre os municípios de Barbalha e Juazeiro do Norte, tá certo? Aproveita, você que tem estabelecimento comercial, tem o seu sacolão, mercantil, supermercado, tem a sua venda, enfim, não vai oferecer coisa de péssima qualidade, de qualidade duvidosa. Então procura, tá bom, os produtos da Perboni Brasil, só adquiro frutas, verduras, legumes, se eu souber a procedência da Perboni Brasil. Vai lá no Instagram, segue Perboni Brasil Cariri, que é a nossa Perboni, sempre com ótimas dicas, a gente está sempre repostando também aqui no programa Replay, tá certo? Deixa eu também estar aqui com a gente, Espaço de Dança Aline Silva. Mantém a forma no Espaço de Dança Aline Silva. Daqui a pouquinho a gente vai colocar um vídeo de Espaço de Dança Aline Silva para você aproveitar e saber como participar. Dia 26 vai estar também, daqui a pouco eu vou falar de um evento que vai ter dia 26 de setembro, tá certo? Daqui a pouco a gente vai falar também sobre o evento do Guarani, tá? O Guarani está com o evento, daqui a pouquinho vou trazer para você. Deixa eu falar também do Diniz Supermercado. Em todo canto você tem o Diniz Supermercado. No Crajubá, Crato, Juazeiro e Barbalha, também em Missão Velha, tem Diniz Supermercado. E para quem gosta de fazer as compras à noite, o Diniz Supermercado da Avenida Ailton Gomes está sempre aberto até às 15 para meia-noite. Então, se você, de repente, está o dia todo correndo, está acompanhando a gente aqui no YouTube,
não se preocupa. Terminou o programa, quer fazer alguma compra, vai lá na Avenida Ailton Gomes, o Diniz Supermercado, tá certo? Galera que tá acompanhando a gente aqui no Instagram, vem pro YouTube, Vanessa Paixão, o Givaldo Souza, Moacir Holanda, grande Moacir Holanda, gente boa demais. Mande mensagem do Horizonte aí pra gente, tá bom, Moacir? O Elton Silva também tá por aqui, o Everton, o Naldinho. Um abraço, Naldinho, valeu. Rubens Lan também tá por aqui, o Osler Barros, abraço. O Aregildo também, o Alex Lima, Dudu Araújo, Francisco, galera toda vem pra cá, vem pro YouTube pra gente poder começar aqui o nosso bate-papo, tá certo? Deixa eu aproveitar aqui e ter o boa noite dele, que está conosco, presidente do Leão do Mercado, Zé Ivan, o Guarani que segue trabalhando de olho em 2025. Presidente, prazer estar lhe recebendo novamente aqui no programa Replay, tá bom? E o Guarani já está trabalhando, olhando 2025, é isso, presidente? Boa noite. Primeiramente, boa noite, né? Quero agradecer o convite mais uma vez. Você é um parceiro de primeira hora da gente, né? E aqui a gente vem para estar mostrando nossos trabalhos que a gente vem fazendo à frente do Guarani, né? Então a gente vê um horizonte de dificuldade, não só para a gente, mas para alguns clubes aqui da região, né? E a gente com aquele planejamento, é melhor você partir na frente do que deixar as coisas acontecer para depois vir se reclamar. Então a gente fez um planejamento e pensou bem e começamos logo anunciando o nosso treinador, né? Um cara que tem um trabalho excelente, um profissional que foi jogador durante muitos anos. Eu acho que todos têm um momento de ser lançado. E eu acreditei nesse projeto, ele também acreditou na gente e a gente vai juntar força e, se Deus quiser, a gente colher os frutos mais tarde, né? Qual foi o principal critério para você escolher o Hélio Pinheiro como o técnico do Guarani já para 2025? Eu já vinha pensando nisso. Meu objetivo era lançar mais um profissional aqui da nossa região. Já tem muitos que já têm mercado, né? E a gente, há algum tempo, não lançava, né? Tinha alguns pensamentos, mas de repente aconteceu, a gente sentou e deu certo e vamos tocar. E aí é nosso objetivo, fazer um trabalho de longo prazo, né? A gente vai começar agora nessas avaliações que a gente está programado para sábado, né? Daí já é um ponto de partida para nós começar a formar um sub-20 forte, como a gente vem nas outras categorias, né? Desde que eu assumi, a gente tem buscado não participar, competir de pau a pau com todo mundo, né? O ano passado a gente começou no sub-20, chegamos, fomos vice-campeão, eliminamos times que tinham muito tempo de trabalho já. Chegamos na final com o Campo Grande, eles tinham um condicionamento melhor, um grupo mais bem formado, mas a gente competiu de igual para igual. Não foi diferente agora esse ano, né? A gente já foi campeão no Sub-15, Sub-16, saímos nas quartas no Sub-17, então o projeto nosso continua dando certo e agora o foco total é o Sub-20, e a gente quer mais uma vez tá brigando lá em cima com os melhores daqui da cidade, né? Sub-15 foi campeão agora no sábado. Isso. O Sub-16 foi o mês passado na Cariri Camp, né? Uma competição bem mais disputada com times do Piauí, Pernambuco, Paraíba. Então é um campeonato já mais difícil, né? E a gente foi campeão em cima do time lá de Pernambuco, eliminamos um time da Paraíba, eliminamos do Piauí também, né? Então foi um arrastão, nós não perdemos para ninguém. Uhum. Jimmy, eu mandei para o Jimmy aqui uma foto, daqui a pouco a gente tem que colocar essa foto da avaliação, que vai ser no próximo sábado. No Sub-17 ainda tinha o Márcio Tarrafas como técnico. Foi, exatamente. O Márcio Tarrafas trabalhou com a gente nessa montagem, desse elenco que a gente estava agora, né? Mas ele recebeu uma proposta para trabalhar no projeto de França. Eu digo, não, sem problema, eu sou um França, cara... ex-presidente do ICASA. Exatamente, ele está trabalhando lá em França agora, né? Quando ele me falou, eu digo, não, beleza, vai lá, é melhor para você, a proposta é melhor. A gente está aqui para colaborar, né? E quando aparecer uma coisa boa, é a mesma coisa dos atletas que estão com a gente, né? Quando aparece uma situação boa, a gente já está mandando, né? Como a gente teve agora, um menino estava se destacando aqui, o Maranhão, está lá no Fortaleza, né? Deus ajude que ele já vai fazer um mês que ele está lá, né? Que aprove e que fique, vai ser um futuro bom para ele, né? Esses meninos precisam de oportunidade. A gente tem outras oportunidades aí. A gente está mandando, né? Ou seja, os jogadores estão saindo, estão se destacando na base, estão surtindo interesse de outras equipes, Exatamente. Equipes profissionais. A gente no Sub-16 que a gente foi campeão, a gente teve 4 jogadores, né? Que era para viajar para fora, né? Todo time de Série A. Devido, assim, às vezes, estudo, a família com medo de mandar um menino muito jovem, 15 anos, né?
a gente está esperando por outra oportunidade. Só teve um que foi para o Ferroviário, né, que está lá no Ferroviário, que veio agora, foi o artilheiro do campeonato, está lá no Ferroviário, e tem o Maranhão que está no Fortaleza. Ô Zé Ivan, pessoal que está no Instagram, vem pro YouTube, tá bom, pessoal? Se inscreve lá no YouTube se você não é inscrito ainda. Vem para cá e aí pode acompanhar a programação normal do Replay. Daqui a pouco eu vou encerrar a live, só para poder avisar a galera que a gente está no ar aqui pelo YouTube. Zé Ivan, o jogador, você está falando... Tony, Opa, pois não. lembrando que quem assiste no YouTube pode botar para assistir na televisão. Pode, na tela do computador, muito mais confortável do que assistir no Instagram. Exatamente. Aproveita, bota no YouTube lá, no smartphone, bota no Smart TV, fica mais confortável com certeza. Zé Ivan, me diga uma coisa. Você está falando de jogadores que, por exemplo, já tem jogador que está ainda ali na base do Ferroviário, despertando do Fortaleza. Esses jogadores acabam ficando ainda com algum vínculo com o Guarani, para que, de repente, futuramente, o Guarani, não sei se o Guarani já pode receber como clube formador, já tem algum processo, quem sabe ele tem um processo burocrático não, aí, né? É muito difícil. Hoje aqui no Ceará, só 2 clubes são o clube formador, Ceará e Fortaleza. Existe uma burocracia muito grande, né? Tem Então, o Juazeiro Empreendimentos que eu não sei se tinha com o Kleber, eu acho que talvez o não, eu Juazeiro... acredito que não teve. Quem está entrando agora também é o Floresta, né? O Floresta é um time que já está ficando também com o time formador. Diz que tem muitas exigências. O que é que a gente busca? Quando vem o olheiro lá do clube, a gente cobra deles que, a partir do momento que o menino aprovar lá, que dê alguma porcentagem para o clube aqui, porque a gente tem despesa. Eu falei até... Tem que fazer um acordo também. Tem que fazer um acordo, porque a gente tem despesa. Você paga uma comissão, a gente tem deslocamento desses meninos, vem de outras cidades, né? A gente hoje, o Guarani desperta muito interesse. Nosso trabalho já é um trabalho bem visto. Aí o que é que eu estou buscando? Parceria para a gente poder estar apresentando nossos jogadores em outras competições, né? Como a gente fechou agora com o projeto lá de Basílio e Assis Paraíba, né? A gente agora o projeto dele lá vai estar usando a camisa do Guarani no Campeonato Cearense Sub-15, Sub-17. Fechamos também com o Juventus para representar o Sub-20 e provavelmente também o feminino lá em Fortaleza, né? Uhum. E agora também fechamos uma parceria com outro clube lá de Maceió. O pessoal veio aqui, me procurou. Aí algum menino se destaca, ele está querendo já o nosso zagueiro do Sub-15 e o nosso atacante. Agora também. Do Sub-15 também. Sub-15 também, gostou dos meninos, tem altura boa. Um menino que já dá para você mandar. Logo lá já é uma parceria assim, se caso destacar, é meio a meio. Só que eu quero ver o lado também dos garotos, dos pais, né? Uhum. Porque também a gente não pode pensar só na gente, tem que pensar do bem-estar desses garotos. No coletivo, né? Como comissão, como tudo aí. Então a gente está plantando uma semente. Essa semente, eu acredito, dentro de pouco espaço de tempo, a gente vai estar colhendo nossos frutos. Só destacar aqui, por exemplo, nós temos a questão da avaliação, né? Meu querido Jimmy, minha querida Érica, boa noite, Érica, grande Érica, também vindo por aqui, Érica do Fubá, como é conhecida popularmente, famosa, ela e o Léo Dias, não tem mais famoso não, Léo Dias e Érica. Olha, tem aqui, por exemplo, tá aí, é hora de formar nossos futuros campeões, dia 28 de setembro, 8 horas, inscrição 2 quilos de alimentos, inscrição feita na data da avaliação diretamente com os responsáveis do clube. Né? Alimentos aceitos, arroz, feijão e café, que são alimentos não perecíveis. Avaliação de futebol do Guarani, sub-15, sub-17, sub-20, sub-23. Inclusive, eu recebi algumas mensagens de internautas lá do Assaré, de Araripe, perguntando sobre essa questão da inscrição. Então a inscrição é feita na hora lá no CT do Guarani. Exatamente, a gente está buscando uma situação da gente daqui a pouco conseguir receita, né? Uhum. Para a gente não cobrar. Infelizmente, a maioria dos clubes cobra valores 30, 50, 40. Eu resolvi não cobrar. Eu pego os 2 quilos de alimento, que até serve para hospedagem dos garotos quando vem para aqui para o CT, né? Então essa alimentação a gente já bota para os próprios garotos que ficam no alojamento do clube. Em vez da gente ter que comprar muito arroz, muito feijão, a gente vai comprar só a carne, a verdura. Então facilita. Nas peneiras que a gente fez, eu não cobro. É só 2 quilos de alimento que realmente vai ficar para aqueles agora mesmo. A gente trouxe quase 15 jogadores de fora para essa decisão. Um custo alto, passagem, gasolina do pessoal que traz. Então a gente tem que ir buscando as situações.
Aí a gente agora o quê? Vamos buscar as parcerias. Eu não estou buscando parceria para me dar dinheiro. E todo clube cobra algum valor de algum atleta para hospedar, para teste. Eu não cobro. Eu digo, o que você tiver para trazer, traga. Para você comprar a sua merenda, precisar de alguma coisa, você está ali. Mas eu não recebo para depois usar, comentar, está cobrando e não está dando condições. O garoto, a gente procura, dentro das nossas condições, oferecer o básico, né? E esse dinheiro que é para ele pagar para a gente, como os outros clubes cobram, eu digo, não, deixa para você comprar um sabonete, uma pasta, um lanche, alguma coisa assim, né? Ô Zé Ivan, então vai ser durante essa manhã e tarde essa avaliação? Não, só pela manhã. Porque assim, essa primeira avaliação, a gente quer trazer os meninos para o CT, né? Porque eu acredito hoje que nós temos um potencial muito grande de levar essa mensagem longe, né? A gente tem um leque de amizade. Graças a Deus, no meu curto espaço de tempo dentro do Guarani, hoje eu tenho... Minha agenda está bem carregadazinha de pessoas boas. Eu não busco financeiro, eu busco parceiros que venham ajudar. Eu acho que o financeiro vai acontecer na hora certa, no momento certo, entendeu? Então a gente tem buscado essa situação. Hoje eu tenho acesso de levar um garoto para mandar para a Itália, para fora do Brasil. Hoje eu tenho um menino, o Cicinho, filho do Naldinho, está lá no Tirol, tem contrato com a gente. A gente emprestou ele, está esperando se o Tirol vai comprar ou vai renovar. Ou se não tiver, a gente está buscando levar ele para fora do Brasil. Só não viajou agora porque não tinha passaporte. Então, são coisas que a gente não imaginava que ia chegar assim tão longe, né? Então, eu sou muito procurado hoje pela minha forma de trabalhar com honestidade. Não aceito me vender por valor nenhum, né? Busco parceria, mas dentro da legalidade. A base do Guarani está valorizada. Tá. Rapaz, hoje você vê aí. Hoje quem vier para cima do Guarani sabe que vai pegar uma camisa que pesa. O Guarani, a gente forma time sem sacanear ninguém, sem estar prometendo mundos e fundos, é dentro da realidade. Mas os meninos, quando chegam dentro de campo, eu vi agora sábado, a garra, a força, determinação. A gente não desiste, a gente luta até o último minuto. O menino sai exausto. O jogo foi contra o Campo Grande? Foi, Campo Grande. Foi a decisão, porque foi nos pênaltis, foi? Eu vi algumas A gente imagens. segurou o jogo até quase o final, ganhando de 1-0, porque o Campo Grande é muito forte. Eles têm um trabalho muito mais longo, de 2 anos, 3 anos. Então, o Guarani, a gente é recente. Trabalho de 2 meses, 3 meses. Mas que a gente tem um olho assim, né? E eu assumi que... E você é o treinador, rapaz, do time? Eu gosto. Eu sou intenso. Eu gosto de estar dentro do campo. O Campo Grande tem mais experiência, né? Tinha muita gente à frente. Eles deram nó em mim no primeiro tempo, mas no segundo eu deu neles e a gente acabou achando o gol. Seguramos, então demos um pênalti por uma falha individual já no finalzinho do jogo, mas fomos muito capacitados nos pênaltis concluir todas. E a gente acabou sendo campeão nos pênaltis. Exatamente. E o presidente, então, vai ficar como presidente agora, não vai mais ser treinador, não. Mas a gente tá lá ali perto ali, surgiu uma oportunidade, né? A gente tá para ajudar, né? Mas e com a saída do Marcelão, você acabou assumindo? Massa Rafa. Foi. Eu vi assim que não havia necessidade de você, no curto espaço, contratar. Então eu aguardei o momento certo. Olha quem eu trouxe para trabalhar com a gente agora. Um profissional de primeira linha, 22 anos como auxiliar de Flávio, né? Agora foi o auxiliar do treinador do Icasa agora na Série B, né? Do Bigodon, do Leandro Campos. Leandro Campos, né? Um cara que eu acho que, não, por si só, ele já diz quem é, né? Então, tudo tem que ser na hora certa. Não adianta você, de imediato, buscar aquela situação. Eu sabia que dentro do nosso grupo, eu, o Robson, o Gabriel, nosso preparador físico, conhecia bem o elenco. Então, não foi difícil. Nós temos um estilo de jogar, a gente está criando isso dentro do clube. Muda dependendo de cada clube que a gente enfrentar. A gente tem um sistema, os meninos entendem bem, né? E aí a gente vai implantar melhor ainda agora, né? Ô Zé Ivan, então, mas você agora vai ficar só como presidente mesmo. Ou vai começar a querer escalar o time também? Cara? Não. Eu geralmente, eu gosto de estar ali, mas eu não me interfiro de escalar de nada. Isso mas só sugerir? Não. Eu gosto de estar ali, acompanhando, gritando, participando, mas eu deixo à vontade. Quem está à frente tem toda a autonomia, porque eu acho que você tem que respeitar quem está à frente. Passou, né? então, o seu tempo de treinador? Passou. Aí foi só foi campeão, né? É sinal que a gente, tudo que faz com amor, dá fruto, né? Eu acho que todo mundo sabe da minha dedicação.
nesse Guarani, depois que eu assumi, eu já fiz de tudo, de pintor, de tudo ali eu já fiz um pouquinho, né? Os eventos, promotor, eu vou pra cima. Os caras disseram, rapaz, eu acho muito bonito, teu amor, eu monto estrutura na hora que a gente vai fazer um bingo ali de um evento, desmonto, eu só saio de lá, eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. Eu acho que é por aí que você conquista, né? A confiança de todo mundo, né? Tem que ser um negócio realmente... E transparência, né? Quem ganha recebe. E nós, todos o que a gente fez até hoje, o cabo ganhou, na mesma hora eu faço o Pix, não tem essa conversa de, deu prejuízo, se der eu boto no meu bolso. Quando é que começa o trabalho do Hélio Pinheiro como técnico do Guarani? Quarta-feira ele já vai estar comandando já essa turma que a gente Depois de amanhã? A gente já vai. A gente pensou em colocar sábado, depois da avaliação, mas eu acredito, como a gente já tem um grupo já bem estruturado, né? Então é melhor a gente continuar ele já mostrando o trabalho dele, né? O potencial dele, o estilo de jogar. Eu não sei como é o... Aí a gente vai buscar essa situação e já também buscando, né, essa situação de oportunizar, né? Tanto nossa equipe como alguma... Eu acredito hoje que o futebol do Cariri, ele está muito... vamos supor assim, necessitando de uma oportunidade, né? Nós temos bons valores, muito garoto no amador, em outros setores, né? Que eu acredito que se ele oportunizar, o clube oportunizar e ele der oportunidade, ele vai destacar no futebol, né? Ele já participa, o Hélio Pinheiro já participa da avaliação do próximo sábado? Já, a partir de quarta-feira ele já assume o comando geral. Porque aí ele já começa, por exemplo, a trabalho de base, ele já começa em 2024, para só assumir, assim, para quando tiver na formação do profissional, ele saber se vai ou não aproveitar a base. O projeto começa a partir de quarta. A gente já então ele vai com tudo. Já vai com tudo. A gente já está buscando já nomes, alguns atletas que estão participando de outros campeonatos. A gente já vai conversar, porque eu acho que o momento ideal de você fechar negócio é agora. O mercado está desativado, né? Então a gente tem que usar esse lado aí que a gente puder e adiantar, né, alguma participação para os camaradas para a gente estar fechando nesse momento, que eu acredito quando afunilar vai ficar muito caro, né? Como é que vai ser a montagem do elenco? Você já conversou com o Hélio Pinheiro? Como é que você pensa? A gente tem conversado bastante. A gente vai buscar informação, né? A gente tem informação, tem muito amigo, né? Ele tem os dele, eu tenho os meus, e a gente vai trazendo para ele, né? Para ver a situação que a gente pode montar. Mas, a princípio, nós vamos buscar uma base forte aqui da região. Jogadores do sub-20, sub-17, sub-23. Por isso que a gente deu a oportunidade ao sub-23. Que nesse sub-23 tem muito menino que saiu das categorias do Campo Grande, do Juazeiro Bom de Bola, do Icasa mesmo, do Barbalha. Então, esse menino está precisando de uma oportunidade. O Guarani vai abrir as portas. Eu acredito que esse período de 3 meses que a gente está calculando, que nós vamos ter 2 competições, né? Sub-20 da Liege e o Sub-20 da Cariri Campo. Vai ser o essencial para a gente descobrir aqueles caras que realmente têm condições de estar vestindo nossa camisa e mostrando a qualidade, né? Que é que nem o cara disse, a camisa do Guarani, ela tem um poder de superação grande. A gente, às vezes, coloca um elenco que é menos conhecido, né? Mas na hora de disputar, a gente soa, briga. Presidente Zé Ivan, qual é o objetivo do Guarani na Série B do Cearense do ano que vem? Hoje nós vamos na realidade, né? Por que a gente vai na realidade? As mesmas condições que eu tinha o ano passado, eu acredito que esse ano não vai dar. Porque a gente precisou injetar algumas quantias do nosso bolso, né? Então, a gente tudo tem limite. Então, por isso que a gente mudou a metodologia de trabalho. A metodologia agora é uma coisa pé no chão, dentro da realidade. A gente vai ter uma quantidade X de jogador, falei para ele, nós vamos trabalhar tantos jogadores, mas esses jogadores que a gente contrata, ele vai ter que, de obrigação, de vir para ajudar realmente, não é para compor elenco. Ele vai ter que ser titular dentro desse trabalho que a gente vai fazer, né? Porque o ano passado eu pequei muito, contratei muito. Nós ultrapassando 30 contratação. Então encareceu muito, eu gastei muito, né? Eu falei da última vez que eu estive aqui com transferência, com passagem, rescisão, passagem de ida, passagem de volta, vem de novo. Então a gente vai iniciar esse trabalho bem com antecedência. Como o meu objetivo era participar da fase LOB, que seria um laboratório. Mas devido a condições que não houve,
a gente achou por bem já fazer esse trabalho que a gente vai começar agora, né? Começando praticamente ainda no mês de setembro, mas se arrastando até o mês de dezembro, que em dezembro eu acredito que a gente vai ter uma estrutura já bem Quando o presidente fala assim, trabalhar pé no chão, não fazer loucuras para não gastar como ano passado, mas o objetivo hoje, por exemplo, primeiro seria se manter na Série B? Eu acredito que não. A gente vai brigar do jeito que a gente brigou, mas organizado de uma forma não que a gente fez o ano passado. A gente errou no planejamento, demorou algumas coisas para poder tomar decisões. Como a gente hoje já tem mais um pouco de experiência, eu acredito que vai ser mais fácil. Mas com certeza a gente não vai botar olha, jamais a gente vai estar colocando um clube para estar passando vergonha, tomar goleada, não. Nós vamos. Pode até acontecer que no futebol. A gente vai criar aquela mentalidade. Quem estiver vestindo a camisa do Guarani vai ter que brigar até o último minuto. E eu cobro muito isso. Intensidade, não precisa você ser craque. Você tem que estar valorizando aquela camisa, aquela vitrine que a gente vai estar te oferecendo. Então a gente vai usar esse lado de valorizar, né? Que eu acredito sempre, a gente vê vários bons times, o Icasa, o Guarani, com prata da casa. Como eu vejo... Ou seja, mesmo sem grandes investimentos, você acredita que dá para trabalhar com os jogadores com uma base aqui da região e brigar por um acesso, por exemplo? Exatamente. Temos exemplo aí. O Cariri, ele trabalhou praticamente com o jogador da região. Trouxe algumas peças, como a gente está trazendo. A gente está negociando parcerias. Eu acredito que hoje a minha visão como presidente, a gente tem uma capacidade hoje de agregar mais através da amizade. O ano passado eu não tinha. Tudo era num... Hoje eu já Tudo tenho, foi muito novo. Muito novo. Hoje é quando eu sou muito questionado, que fala que eu gosto de participar muito, que eu vou ser diretor, eu realmente vou ter. Por quê? Quem vai doer no meu bolso. Eu quem vou ter responsabilidade. Então eu tenho que estar à frente disso aí. Hoje eu tenho uma pessoa que está comigo, que está me ajudando muito, que é o Robson, né? Está comigo me ajudando. E tem sido muito importante, tem um bom conhecimento dentro do futebol, né? Como agora vem o Hélio. A gente vai usar o leque de amizade que a gente tem, né? E que eu acho que hoje, no meio de muita gente do futebol, dá pra gente chegar em muitos estados aí, né? E a gente vai estar tendo muito cuidado na hora de contratar. Pra gente não errar e cometer o mesmo erro do ano passado. Mas isso pode ser concreto? Não. Mas vamos tentar sair na frente, como a gente está saindo agora. Vai se cansar, não. Nós não estamos buscando já formar um time, não. Nós estamos buscando uma estrutura de base. Que essa base vai dar suporte para os jogadores que vão chegar para formar esse elenco, né? E dentro desse projeto que eu venho buscando, é uma coisa que eu acredito que tem tudo para nós chegar, porque a gente vê qualidade. Olha, a gente fez um jogo muito pegado com o Campo Grande. E depois do jogo do Campo Grande com a gente, eu assisti o jogo de Icasa e Campo Grande, e a gente vê uns garotos com bem aí, um futuro bom lá na frente. Basta você acreditar. Porque às vezes, o que é que eu vejo? Você vê um Hendrick daquele do Palmeiras, mal se destacou. O Palmeiras vai, lança o Esteve está aí. Não é preciso o jogador daqui ser o Hendrick, ser um Esteve, ser um jogador que chegou, vestiu a camisa. Não, mas a gente dando aquela oportunidade, nós saindo agora, treinando esses 3 meses, esses meninos, quando chegar em dezembro, eles vão estar no condicionamento físico, para quando chegar aquele trabalho mesmo já para a Série B, eles vão poder chegar de igual para igual com os jogadores já profissionais, né? Já está preparado para entrar em campo. Exatamente. Decidir. Então, o nosso projeto é esse, entendeu? Porque a gente vê muito potencial. Aqui tem muito menino hoje. A gente acompanhando os jogos das outras equipes, né? A gente vê o potencial de cada garoto. E aquele sonho de buscar o vencer no futebol, né? E hoje está muito difícil. Os clubes ficam com medo de lançar, né? Não dá aquela oportunidade. E eu vou abrir essas portas para a gente e para eles, né? E tem que botar, não adianta também ter só uma base, não botar os caras para jogar. Bota os caras para jogar. Exatamente. Nosso projeto é esse. Aí o que é que a gente vai acontecer? Primeiro momento, nós vamos em cima disso aí. Depois que passar também, a gente tá muito aquela coisa, ninguém sabe, a política está muito incerta.
é questão de ver horizontes, né? Então, depois da eleição é que a gente vai ter um horizonte mais detalhado, já poder conversar, para a gente ver o que é que a gente vai ter de receita. Hoje, eu trabalho dentro Para da saber minha... até a questão de apoio de prefeitura, por exemplo. Quem vai ganhar a prefeitura e, de repente, procurar... Exatamente. Então, isso aí a gente vai buscar uma situação mais tarde, porque sem hoje o apoio hoje, o poder público fica quase inviável. Um clube de futebol de uma cidade do interior hoje, na cidade da capital, você veja hoje Ceará e Fortaleza recebem montantes de dinheiro grande da prefeitura, do governo do estado. E aqui no Ceará são poucas equipes que recebem recursos. Aí o futebol vai ficando difícil. Você vê o Piauí ali, Pernambuco agora, o Decisão, o Jaguar, o Decisão recebeu uma cota de 450 mil, subiu brincando de braçada. Então, E com muito jogador daqui. jogador que foram do Guarani, o jogador. Paulista, o Natan, Dudu Caririaçu, Eriquinho. Gleitson lá no Gleitson. Gleitson no Decisão. Ou seja, o uma Jet, turma boa. Turma, muito jogador. O Kaká Neilson- foi o artilheiro, o Kaká foi o artilheiro lá, o Kaká nosso O atacante. Kaká que estava aqui. Estava aqui no Guarani. O entendeu? Itabaiana, por exemplo, da Série D para a Série C do Brasileiro, tinha o Leilson, que jogou o Guarani, foi Exatamente. artilheiro do Guarani, o artilheiro do Campeonato Cearense com o Guarani, foi campeão com o Barbalho da Fares Lopes, chegou à semifinal com o Crato, se eu não me engano. Aí agora, ó, a Série B do Piauiense lá, o Oeste está de braçada, porque um time que tem uma condição financeira boa. Segundo lugar está o quê? O time do Piauí, que Flávio assumiu agora. Mas já o nosso amigo Alexandre, que está lá no time lá de Campo Maior, o Eduardo, que era do Campo Grande, está lá no Comercial. Ele sabe o tamanho da dificuldade, porque por causa da diferença orçamentária de cada clube, né? É o Caiçara e o Comercial. Eduardo está no Comercial e Alexandre está no Caiçara. Até o próprio Flávio Araújo foi para lá, né? Tá no Piauí É porque também, o na segunda Piauí é divisão. outro clube também que ele tem um... Ele é falou o que time da podia polícia. parar por questão da saúde, mas não, acabou indo também para disputar lá. Já está lá. O que é? Os dois times mais condições financeiras tá liderando. É os dois que tá para subir, né? Apesar que todos dos cinco que participam pode chegar. O menos que está assim é o Flamengo, né? Que está com 2 pontos, é o Lanterna, mas o Comercial está com 5, o Caiçara está com 4 e o Piauí está com 6. Tá observando muito futebol Tô piauiense, acompanhando presidente. lá. É uma vitrine Tá pra nós. pensando em trazer a galerinha de lá para cá também? Estamos buscando. Tem um jogador nosso lá trabalhando lá, né? Estão trabalhando alguns que jogaram aqui com a gente, né? Como o Dudu Caririaçu, né? Tem o nosso zagueiro Osés, está lá também, né? Ou seja, os caras podem voltar para cá. Não, esses daí são pessoas que a gente quer contar com eles estão querendo vir ajudar a gente, porque eles sabem o que a gente fez, viu lá na sinceridade do nosso trabalho. Tem um zagueiro também que está lá, que a gente vem conversando, né? Então a gente está buscando essas situações e a gente tem os nossos olheiros por aí afora, né? Custa nada, Flávio é muito amigo da gente, tanto meu como de a gente ligar para ele indicar alguém. Exato. Tem o Alexandre, que é um grande amigo que eu fiz na bola, né? E, infelizmente o trabalho dele aqui não foi aquilo desejado, né? Mas é uma pessoa excelente. Eduardo também é um cara aqui que tem uma longa data aqui no Campo Grande, né? Também andou perto de estar com a gente. Entendeu? Andou muito perto de ser nosso treinador. O Eduardo, que era do Campo Grande. Eduardo andou muito perto. É porque, assim, eu sou muito criterioso na hora de contratar. Eu não gosto de... Ele tinha o trabalho dele com o Soares, e Soares ia disputar os sub-20, né, com o Crato, e a gente conversou e acabou ele indo lá, e foi quando eu, por necessidade, acabei contratando o Márcio. Mas ele andou muito perto de vir trabalhar com a gente, entendeu? E o Márcio fez um bom trabalho lá, né? Bom O Márcio da trabalho, Rafas, uma pessoa excelente, um cara super educado, né? Eu gostei demais, é uma pessoa que eu conhecia, mas não tinha feito amizade. É, gente boa demais. E hoje é um Márcio. menino de ouro, viu? Que nem deu o ditado, né? Gente ótima. Eu vi o trabalho dele, acho que começando no Guarani, depois foi pro Barbalha e depois retornou pro Guarani em categoria de base. Trabalho assim muito bacana. Boa sorte, um abraço pro Márcio Tarrafas. Márcio, vamos vir para cá para contar a história. E tem uma carreira belíssima, era um baita do jogador, cria do Guarani, o Márcio Tarrafas, viu? Pessoal do Instagram, vem pro YouTube, tá bom? Estamos conversando aqui com o presidente do Guarani, o Zé Ivan. Galera que tá aqui no Instagram, vem pro YouTube. A gente vai encerrar aqui a live rapidinho e a galera aproveita para vir acompanhar também a gente aqui no YouTube. O Cícero George também tá por aqui.
Temos bom técnico no futebol amador, nosso treinador Pantali. Foi meu treinador, Pantanal. Foi, Trabalhou rapaz. com a gente também. Tá aqui o Cícero George falando. Abraço pro Cícero Trabalhou George. com a gente. O Gleidson, Diego Vieira, J. Freitas, um abraço. Tá bom? Alô aí pro time do Ceará do Pio 12 e para o time do Chapecó. Meus amores, diz aqui o lá do nosso Cícero. Pio 12 lá. É o Cícero George. Vai pro YouTube, tá bom, Cícero? Vem pro YouTube. A Kathleen também tá por aqui. Aliás, a Kathleen também tá por aqui. Kathleen, vem pro YouTube. Jefferson Gonçalves. Galera, vem pro YouTube. Replay com o Tony Souza. A gente vai encerrar a live aqui, tá bom? E aí a galera vem para o YouTube. Bom, deixa eu trazer aqui, conversando ainda com o presidente do Zé Ivan. Zé Ivan, deixa eu mandar um abraço aqui logo para a galera que está acompanhando. Domingo Sávio, tá lá no Álvaro Wayne, em Fortaleza. Toda segunda-feira ele está acompanhando aqui a gente. Um abraço para ele. J. Ribeiro, grande J. Ribeiro. Tá aí, Coração de leão. Rapaz. Boa noite, Tony. Bom saber que o Guarani está se movimentando. Arclébio Soares, grande Arclébio. Daqui a pouquinho a gente vai falar aqui sobre o feminino. Arclébio, técnico do R4, que também foi técnico do Guarani quando estava com o time feminino, que era o Guarani R4. Eli Pereira também deixando boa noite. O Antônio Vicente também. João Preto, boa noite, Tony. Sincronizado aqui no teu programa, amigo. Dá um alô aí para toda essa galera caririense. O João Preto está em Florianópolis, Santa Catarina. Ele que é de Juazeiro do Norte, mas mora muito tempo por lá. Ednei Santos também está por aqui. Olha, nosso vereador aí. Grande Ednei. Um abraço aí para Ednei, também está sempre acompanhando aqui o replay. Um abraço bem forte. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Galera, se inscreve aqui no YouTube, segue no Instagram. Replay com Tony Souza, agradecer demais. Nós estamos aí no Instagram, deixa eu ver aqui, com 8.192 inscritos e a gente está chegando à marca de 399 mil contas que estão acompanhando o Instagram. Tem muita gente que não segue o Instagram, mas acompanha. E a gente agradece demais essa galera que está aí sempre acompanhando e a gente colocando aqui, botando nosso material, botando muita matéria aqui pro pessoal lá no Instagram do Replay com Tony Souza. Segue lá, tá bom? E se inscreve aqui, dá um like, pessoal, dá um like. Daqui a pouquinho a gente vai falar de futebol feminino. Também Thiago Otto vai estar aqui, ex-jogador, hoje destaque no beach tênis. Ô Zé Ivan, me diga uma coisa, você uma vez estava se movimentando para unir os clubes do Cariri, em um projeto unificado. A que pé está essa situação? A gente vem conversando, né, há um bom tempo já, né, os 4 clubes a gente iniciou, Icasa, Guarani, Crato, Barbalha, convidamos o Cariri, na pessoa do Dr. Rosenberg. A gente está se movimentando para a gente começar a pensar o futebol caririense, não individual. Por quê? Porque a gente sabe a dificuldade de fechar patrocínio aqui na região do Cariri. Então, o que é que a gente pensou? Vamos se juntar, contratar uma pessoa especializada para vender esse produto que é o futebol do Cariri, que precisa ser resgatado. Então, eu acredito muito nesse coletivo e espero que esses acordos continuem e que a gente dê continuidade para que a gente vá buscar a força do futebol do Cariri. Tá como é que funcionaria esse negócio? Por exemplo, se eles uma pessoa ou empresa, enfim, não sei, para vender o futebol do Cariri, como é que funcionaria isso? Eu tenho proposto que a gente contratar uma pessoa especializada. Fazer o projeto, do ramo comercial. Do ramo comercial. Porque fica difícil eu pegar, representar esse grupo e vender esse produto onde eu não conheço bem essa área de marketing. Então, eu acredito que seria mais fácil para a gente contratar uma pessoa que entenda bem, fazer os projetos e esse projeto levar às empresas regional e nacional, né? E municipal, porque a gente sabe da capacidade da região do Cariri, né? É uma região que tem muitas empresas, mas eu acredito pela até a forma amador que a gente trabalha como gestores de clube, que a gente às vezes não busca ser um gestor para vender um produto. A gente pede mais favor do que vender o produto que é o futebol, que é um comercial que custa barato. Você vai assistir um canal de televisão, um replay, você transmite jogos, quantas pessoas tá vendo aquele jogo ali, vendo sua marca. Então são coisas que a gente precisa profissionalizar. E a gente tem feito isso, como a gente já está aguardando uma audiência com o governador, a gente entregou um ofício elaborado pelo nosso presidente do Barbalha, que é o Lourão, né? A gente tem um diálogo muito bom entre os 4 clubes, né? O Cariri é um pouco mais difícil,
porque devido aos afazeres do Dr. Rosenberg, ele não é muito de estar respondendo, mas também a gente entende, porque os afazeres deles é muito maior do que o nosso, mas a gente, eu, Aníbal, o Aloísio, o Lourão, a gente somos amigos hoje. A gente pode ser adversário lá dentro do campo, mas a gente tem uma amizade muito grande. Ou seja, a ideia seria, você tem uma pessoa do marketing, vende o produto do futebol do Cariri, ou seja, vamos colocar aqui hoje Guarani e Casa, Barbalha e Crato, que estão mais alinhados. Isso. E aí você oferece para a empresa Jimmy Fubá. Jimmy Fubá está aqui com a empresa. Os 4 e aí vai usar. o cara chega aqui e já eu vende... quero o Master, vamos supor, a empresa lá, eu Master. quero o Master. Aquela tabela já vai estar lá, porque vai ser interessante. Nós queremos que seja o 5, a gente convidou o Iguatu também. De primeira mão, o presidente me adiantou que queria entrar, tinha interesse. Mas depois, quando a gente voltou a chamar ele para participar, ele falou que está saindo. Realmente eu tinha até conversado com ele, que ele vai sair, vai mudar de cargo, né? Na minha conversa em off com ele vai virar agora um diretor de futebol, né? E outra pessoa vai assumir a presidência. Aí a gente conversou, ele tinha interesse. Mas eu acredito hoje, devido ter um calendário já bem elaborado, né? Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Série D, né? Cearense, Série A. Então ele acaba, o foco dele eu acho muda que bastante. Para ele, eu acho que fica no momento, ele dá aquela freada, né? Então a gente buscou trazer ele para dentro do nosso bloco. Não para combater, nem querer reivindicar situações. Nós queríamos agregar. Para quê? Para quem poder ter força. Essa pessoa que vai vender nosso produto, ela poder ter condições de negociar. Então o cara vai querer o Master. Não, eu quero a manga da camisa, eu quero aquele patrocínio. Nós vamos ter uma tabela para cada empresa que negociar. E a ideia seria, por exemplo, a empresa pode até negociar os 4 times. Não, o combinado nosso, nós quer selecionar entre 5 e 7 espaços nas camisas. E esse dinheiro arrecadado dividido por igual entre os participantes. Às vezes tem um... E todos praticamente com o mesmo patrocinador. O mesmo patrocinador, mas não impede que eu, Icasa ou qualquer um negocie os seus patrocínios direto. De forma individual. Individual, só que na primeira, as conversas que a gente teve, a preferência é dentro desse projeto, porque a gente sabe quanto você pode captar individual. E eu acredito que dentro desse projeto a gente tem uma condição bem maior de abarganhar um valor bem mais... Que nem a gente, hoje em dia, nenhum dos times tem uma casa de aposta. Então, seria, hoje, eu acho que um forte você ter os 5 clubes unidos para trazer uma casa de aposta para dentro desse projeto. Patrocinar os 4 Nós não temos hoje, o Cariri tem, nós não temos uma operadora de internet. Então, seria a gente ter aquele poder de barganhar. Porque é o futebol do Cariri, vamos ter força. Vamos numa loja de grande porte, um supermercado. Como, por exemplo, o Diniz. Diniz agora teve nos 4 times, praticamente. Todos, Em todos os times estavam aqui. Todos os 5. Teve, dos 5. Teve do Cariri, no Barbalha, no Guarani, no Icasa e no Crato. No Crato. Na terceira foi no Crato. Hoje ele também já é parceiro até do Amador. Ou seja, Diniz, então a ideia é essa. É um parceiro que a gente, é o primeiro que a gente vai orientar. Vamos conversar supermercado, vamos conversar com o Diniz. Porque a gente não é porque vai pensar agora que vai abandonar aqueles que deram a mão na hora que a gente precisava. Então, ele é um dos primeiros. Já o presidente, Juraci, vamos conversar com o Juraci coletivamente. É outro também que ajuda a todos os clubes aqui. Patrocinou o Barbalha, patrocinou o Icasa, patrocinou o Crato. A gente trabalhou em primeiro momento, mas houve alguns desentendimentos, porque às vezes a gente tem que ter aquele profissional para negociar, para poder as coisas ser feitas daquela forma correta. Então, a gente quer buscar esses parceiros que sempre estão dentro do futebol, mas não fechando o espaço para novos empreendedores, né? Então a gente quer buscar essa situação. A gente vai, eu acho que amanhã ou quinta-feira a gente vai estar almoçando junto. Era para a gente ter quinta-feira, mas devido a uns afazeres de 2, a gente achou melhor deixar para essa semana. Mas essa semana a gente vai sentar para já bater, porque o campeonato está bem aí. Os presidentes de clube. Porque o Barbalha e o Cariri têm que trabalhar daqui a pouco. Eles têm que começar a trabalhar já em novembro, né? Novembro, eu acredito que eles já têm que estar mais ou menos... E não dá para esperar para a prefeitura, né? Não, tem que dá correr não. logo. Hoje em dia você tem que deixar para depois, mas dentro dessa metodologia... Imagine se nós chegássemos a um patamar de fechar
Suponhamos hoje, num valor pequeno, R$ 1 milhão dividido por 4 clubes ou por 5 clubes, ou mais disso, né? Porque eu acredito que no coletivo vai se tornar uma coisa. Imagina uma empresa, o Diniz sabe o que gerou para ele de visibilidade nesse projeto dele ter patrocinado os clubes tudinho. E além do mais dele ter esse patrocínio, na hora da promoção de ingresso, ele era um parceiro que você nunca viu aqui verdade. no futebol. Nós fizemos várias reportagens lá de promoção do aí Guarani, é uma coisa, promoção do é Icasa. isso que os empresários daqui têm que acreditar. O futebol, ele agrega muito, não tem uma outra Tem que parar com esse modalidade. negócio. Não, estou lhe dando ajuda. Ajuda você dá quando o cara dá o dinheiro e você não bota a marca do cara. Aí é uma ajuda. Eu digo, olha, você tem que entender, você não está me dando, você está divulgando a sua É a prestação empresa. de serviço. Né? Ou seja, eu estou botando a minha marca na sua camisa, você está divulgando a minha marca. É a mesma coisa que a gente tem buscado, desde quando eu assumi, que eu tenho buscado no meio político, para acabar esse negócio de convênio. O futebol tem que ser propaganda. Tem o orçamento para divulgação por marca. Então vamos trabalhar dessa forma. É menos despesa, é menos burocracia. A prefeitura já tem X. A maioria das cidades que eu converso, que eu sou muito de buscar o aprendizado, eles trabalham hoje nessa parte de fechar com o marketing. Aquele dinheiro que é para gastar com propaganda, então investe no futebol. Gente, o futebol gera emprego, movimenta a economia, promove turismo, porque às vezes o cara sai de outros locais para ir para o local para assistir o jogo. A gente observa quantas pessoas não vieram. Vamos colocar aqui, Série B do Brasileiro, Icasa jogando, estava jogando com Figueirense, Criciúma. Quantas pessoas não vinham de todos os municípios aqui da região? Juazeiro, Icasa de Juazeiro do Norte. Pois é, o nome de Juazeiro do Norte. Quando o Guarani jogou com aquele jogo histórico com o Náutico, que eliminou o gol do Ítalo, quando nós viajamos para São Luís... Quantas pessoas não vieram para cá? Quando foi para São Luís, quantos torcedores não vão também? Você movimenta de várias formas. Então a economia, o dinheiro gira, e isso é importante. Então nós temos que ter times fortes. É isso que às vezes, quando o cara pergunta, você é contra o Romeirão? Não, eu sou a favor. Eu acho que a infelicidade do Romeirão foi no momento pior do futebol de Juazeiro, onde os clubes estavam numa situação de penhoras, né? De dificuldade. Já chegou a ter, ou ter uma previsão de ter uma conversa com o governador para ver essa possibilidade de diminuir as despesas e os clubes poderem utilizar melhor o estádio Romeirão? Eu acredito que logo ele está recebendo. A gente também tem que entender, ele está muito engajado na política, né? Porque nesse momento você sai de uma reunião, vai para outra, mas só falta 13 dias, né? 13 dias, eu acredito, nós elaboramos o ofício. Camilo intermediou e disse a ele que desse a resposta para a gente. Ele se comprometeu de dar a resposta. Então a gente está aguardando também. A gente também não vai cobrar que tem que ser de imediato. Ele tem que preparar uma contraproposta, né? Vocês querem para o ano que vem? Para o ano que vem. Que essa negociação tenha vamos supor, resultado. a gente tem uma esperança que a gente volte a jogar no Romeirão. O Romeirão é lucrativo. Todo mundo quer ir para o Romeirão para ver um jogo no Romeirão. E virou um ponto turístico da cidade. Então, atração. Aí, buscar aquela coisa de o Romeirão ter aquele atrativo. A gente não ter aquele custo, que não é de responsabilidade do clube. E, sim, do falta do Romeirão estar concluído 100%. São poucas coisas. Mas esse pouco é que encarece, é que tem que cumprir o TAC. Se não tiver um acordo que seja favorável, continuar do mesmo jeito que está aqui hoje, o Guarani fica jogando em Barbalha? Da mesma forma, se não houver mudança, talvez, eu sempre falo, eu ainda posso jogar no Romeirão o jogo contra o Icasa. Mas se não mudar a metodologia de trabalho do Romeirão, eu levo o jogo de Icasa e Guarani, ou para Barbalha ou para o Crato, mas não jogo. Porque enquanto a gente estiver à frente do futebol, que todo mundo só sabe quem está por perto, não houver o respeito por quem está aqui dando a cara a tapa e correndo atrás das coisas, a gente não vai aceitar esse estilo de trabalho que é feito no Romeirão. Então, o nosso projeto é esse. Ou muda o sistema e a metodologia de trabalho, ou nós vamos jogar. Barbalha recebe a gente muito bem, a gente é bem recebido. Damos sempre sorte quando a gente vai a Barbalha. Um custo muito baixo. Você não tem perigo de jogar em Barbalha e tomar prejuízo. Eu fiz 4 jogos, acho que em Barbalha. Nenhum eu tomei prejuízo. E no Romeirão, se você não tiver cuidado, pergunta ao pessoal do Cariri se eles tiveram algum jogo com lucro aí. Então, é esperar que a conversa com o governador surta efeito até o fim, até dezembro. Eu acredito que é uma situação que o Romeirão não pode ficar sendo esse elefante branco. É muito dinheiro investido, né? Então, ele tem que ser de uso público.
Eu acredito muito nisso. Não tem qual é a vantagem para o governo? Está com obra daquela ali, com gasto parado. Eu tenho um clube da cidade, não poder jogar porque não tem como bancar essas despesas. Então são essas situações que a gente quer que o estádio venha para ajudar a gente a continuar à frente do futebol. Porque uma hora a gente vai se cansar. É uma responsabilidade muito grande, as pessoas lhe incentivam você a assumir, no decorrer do caminho o cara abandona, deixa você aí a ver navio, graças a Deus. Ô Zé Ivan, eu sei, até para a gente chegar na reta final da nossa conversa, eu sei que você também tem outras coisas a fazeres, mas eu queria saber uma coisa. Você hoje, a gente sente praticamente você só. E eu lembro que no anúncio do time do Guarani, tinha muita gente, ex-presidentes, ex-dirigentes, conselheiros. Não existe a possibilidade de ter novamente essa união? Como é que está hoje, assim, até para você ter mais um respaldo de grupo, de força, de apoio, não apenas moral, mas também financeiro, para ajudar nas despesas do Assim, clube? eu acredito muito que quando você está à frente de um projeto, as pessoas têm que entender que é você que está à frente. Não é para você estar cumprindo ordem de A ou de B. A gente sabe das limitações. Eu acredito que eu nunca fui um cara rico, mas eu acredito que dentro do Guarani eu fui um que ajudei quase todos os presidentes. 2015, quando eu estive à frente lá ajudando, que eu era o presidente do conselho, com o doutor Mário, com o Severo, com o Minali, eu fui na linha de frente, como eu sou hoje, ó. Eu acompanhei muito esse Guarani, eu fui de receber ligação quase semanalmente. Zé Ivan, rapaz, dá para tu ajudar aí para pagar o almoço dos jogadores? Zé Ivan, dá uma ajuda para o transporte? Zé Ivan, nós estamos aqui, tem que pagar o bordeirão. Me faça uma vergonha, um diretor, um abnegado, que Zé Ivan ligou nesse campeonato para pedir R$1 a ninguém. Eu vendi uma rifa, bote um bingo para tocar, me envio por todo canto para vender. Esses abnegados se negam de vender uma cartela, se nega de comprar uma cartela. Você coloca uma rifa dando uma premiação de 5 mil reais, o cara investindo 100, o cara diz que não pode, não responde. Pessoas que você já fez muito por elas, as pessoas que mais você... Então você fica triste, você vai ficando naquela situação, só que eu sou resiliente. Se sente injustiçado, Zé Ivan? Rapaz, eu não vou dizer injustiçado, mas eu me sinto um cara capacitado, porque desses todos os revés, eu sou diferenciado. Nunca liguei para pedir 1 quilo de carne a ninguém, nunca liguei para pedir 1 quilo de arroz, jogador nunca ligou dizendo que estava passando fome. Então isso aí, as pessoas às vezes não aceitam, acham que eu sou o fodão, que nem diz o ditado. Não, não é não. É porque quando a gente assume a responsabilidade, você tem que ter respeito por quem está com você. Ligue para qualquer jogador, você deve ter conversado. Foi aí que nem Lamar disse, presidente, eu lhe conhecia, mas não tanto quanto eu conheço agora. Os meninos que jogaram no Guarani, se eles falar 10 palavras, 9 é presidente. Rapaz, eles têm um respeito tão grande pelo senhor, eu digo, porque eles sabem que eu respeitei ele quando ele estava aqui. E os adoradores da noite, como diz o Celso Lima, vai dar para evitá-los para 2025? Está atento a essa situação? Olha, eu acredito sempre, eu não sou contra a sua maneira de pensar e de agir. Só que quando você age ou você faz alguma coisa, você tem que provar que você é capacitado a fazer aquilo no outro dia. Eu fui um cara que gostei muito de brincar, mas nunca perdi um dia de trabalho. Eu podia chegar da farra 4 da manhã, mais 6, 7 horas, eu estava dentro da minha empresa. Nunca deixei, não vou não, passar o dia dormindo todo de ressaca. Primeiro, eu tinha meu controle de bebida, eu podia estar ali, era batendo papo, chegava uma hora eu bebendo água, mas eu cochilava aquelas 2 horinhas, então eu acho a mesma coisa, o jogador vai... até a gente escuta história, né? Flávio era um cara muito de deixar o cara à vontade, eu não me preocupo, não via, agora tu fora, do dentro de campo, tu tem que mostrar pra ele. Tem que resolver. Se tu não resolver, tu tá fora. Então, são essas situações que você não quer que o cara seja um santo, mas que ele tenha compromisso. A gente que está à frente ali, a gente sabe da dificuldade. Chegou nenhum tipo de problema, nenhuma ação trabalhista? Não, turma? Nós não tem. Se o cara botar, vai ser por conta de ele achar que tem situação que não houve. Mas dentro do legalidade, eu paguei a todo mundo. Está aprovado, aí nós terminamos o campeonato em abril, nós estamos em outubro praticamente, né? Hoje eu tenho um leque de amizade. Eu construí uma amizade muito grande no futebol. Até aqueles que a gente teve
Hoje ele chega e fala que eu estava certo. Porque, assim, eu acredito que quando o cara vai fazer isso, é quando você não honra. Eu honrei. O cara veio pra cá. Eu pegava ele na rodoviária. Quando ele foi embora, eu fui deixar. Se eu não fosse, eu dava o dinheiro no Uber. Pagava a passagem até a cidade dele. Lá eu dava o dinheiro do Uber, do deslocamento da rodoviária ou do aeroporto para o local dele. Então, eu agi com tudo que foi combinado. Ninguém ficou faltando receber. Não, ninguém ali de jogadores trabalhou com a gente, ficou R$1 de ninguém. De ninguém ali. Por quê? Porque eu comecei um trabalho bem antes. Teve jogador, quando se apresentou em janeiro, já estava com a primeira folha paga. Aí eu gosto muito de dar vale, né? Os caras, presidente, dá 500, presidente, a água, presidente, o aluguel. Quando chegava no dia do pagamento, tinha jogador que já estava me devendo. Então, essa situação, quando nós fomos fechar a folha, tinha jogador. E eu digo, você está me devendo. Eu vou deixar para lá, deixa para lá. Valeu, tá bom, estamos aqui tanto. Pá. Então, essa situação que eu queria todo mundo de meu lado, porque você sabe que é fácil você estar com um grupo, uma pessoa que compartilhe. Fulano, eu estou precisando aqui de R$500 para dar a fulano. Fulano, nós temos aqui que fazer uma feira. Beltrano. Agora é assim, eu fiquei assim, né? Eu fui me isolando, porque quando era na hora de você tomar decisões, parte financeira, eu me sentia sozinho. Era só na hora de dar o palpite que aparecia a gente. Aí o cara fala que eu digo, não, eu presto conta com você, pronto, tá nós dois. Você é o cara que tá comigo ali. Mas eu digo, vamos, o cara fala, vamos fazer o seu, eu digo, vamos botar 10 aqui, 10 acaba com 10, dá 100 mil, vamos botar 100 mil aqui, eu boto 10. Eu faço o Pix amanhã, meus 10. Agora vamos, eu presto conta até de uma Gillette que entrar. Agora eu boto no meu bolso, toda hora eu vou estar prestando conta com quem não me deu R$1, não me ajuda a chegar em nada. Eu boto uma rifa, o cara não me compra. Boto um bingo, o cara não me... E outra coisa, ainda faz campanha do contra para aquelas pessoas que sempre ajudavam. Aí aquela pessoa é induzida a acreditar que eu sou isso, eu sou aquilo. Então são situações que só quem perde é o clube, um time que está na UTI. A gente tem buscado resgatar esse Guarani da UTI. Hoje é como vários jogadores me dizem, presidente, qualquer jogador vem jogar com o Guarani como o senhor, como presidente, porque sabe que o senhor é um cara que vai honrar. Então é uma situação que já facilita. É diferente quando antes ninguém queria vir. Vou nada, todo mundo que vai para o Guarani não recebe não. Até situações de alimentação. O pessoal dizia, presidente, aqui a alimentação é igual a certos times da Série A de São Paulo. O senhor não tem limite. A chave era na mão do jogador, para o cara lanchar a hora que quisesse, de madrugada, na hora de dormir. O que precisasse ali de alimentação tinha lá fruta, leite, ovo, mortandela, presunto, queijo, pão para fazer um misto, fazer um sanduíche, tinha lá. Então são situações que você não deixa de faltar tanto o salário, como na parte de alimentação. Presidente, agradecendo aqui a sua presença aqui conosco, fico muito feliz aqui por... Até eu acho bom, porque você não tem papo na língua. Não, chega, fala, responde. Eu gosto é assim, rapaz. Não, porque assim, primeiramente, esse negócio tá se escondendo, eu agradeço a mesmo. Você é um parceiro de primeira hora, sempre foi. Desde quando eu assumi, eu não vejo você ficar em cima do muro. Você é um cara verdadeiro. Se for para bater, bate. Eu morro de rir quando eu estou assistindo vocês falando. Porque assim, que fale mal, fale bem, mas fale a verdade. Porque você acha que eu, como num clube desse que não tem onde cair morto, não queria ninguém do meu lado? Agora, meu irmão, eu quero o cara ativo. Aí nós vamos fazer um evento. Chego lá, eu monto mesa, desmonto mesa, eu encho o freezer, vou carregar bebida, vou fazer limpeza, lavar banheiro. Termino o evento, vou pagar todo mundo. Garçom, cantor, cara que chama o bingo, segurança. Quem trabalhou ali recebe na hora. Fornecedor, não tem isso comigo. O fornecedor é o cara que fornece as cadeiras, fornece a tenda, é o que fornece o freezer, é o que fornece a bebida. Então a gente tem que, para ganhar respeito, tem que ter isso. Qualquer evento que eu fizer, ninguém vai se negar a fornecer 100 caixas de bebida, 200, 300. Que chega junto. Que comigo recebe. Então são essas situações que os caras não entendem. Tem algum evento aí para... Nós estamos agora com o nosso, graças a Deus, botamos uma rifa agora que a gente está fazendo um melhoramento nos banheiros, porque a gente está fazendo evento lá e o banheiro é pequeno, né? A gente está fazendo um banheiro amplo, bem grande, né? Uhum. É um banheiro de 20 metros por 4, são com 10 vasos.
Então vai ser uma estrutura de primeira, a gente fez uma rifa. Eu fiz do meu bolso. Os caras têm a mania de dizer que eu falo sempre. Fiz do meu bolso, o que está lá levantado é do meu bolso, com a ajuda de André também. André tem me ajudado, é um cara que é um parceirão desde quando nunca me abandonou. O André Lemos sempre está comigo ali, não abandona, não larga. É um cara que, se for possível, compra briga comigo. O André não, vem me ajudando. E aí agora, como eu vi que fica muito difícil, só botei uma rifa. Graças a Deus foi Mande sucesso. pra gente que a gente já divulga terminou, lá. acabei, Já foi acabou 2 já? dias. Um abraço, todo mundo abraçou. Aí estamos agora com esse bingo que a gente vai ter dia 10 de novembro, que é o nosso 3º bingo. Então mande que pro eu bingo pra espero divulgar. que esse bingo seja um sucesso, que vai nos ajudar a gente ganhar um gás, né? Pra gente fazer uma pré-temporada bem organizado, com o elenco chegando, com a gente condições de material de treinamento. A gente precisa trocar os colchões quase todos, né? Eu comprei todas as camas novas, mas agora os colchões já é de outras passadas, né? Elas já estão... Dá para botar quantas pessoas lá no CT do Guarani? Hoje, eu terminando os 2 apartamentos que a gente tem, né? Tem 9 apartamentos que dá para colocar 4 camas em cada... Então, 30 pessoas a gente hospeda hoje com tranquilidade. Sem... Hélio Pinheiro, técnico do Guarani para 2025, já começa o trabalho semana que vem. E o resto da comissão técnica? Nós vai já ser estamos montado montando, aí? ele já está vindo, né? Nós já temos o preparador físico Gabriel. A gente já O Gabriel, que é o sobrinho do Alan aí, zagueiro. Isso, um menino excelente, É, o cara, muito bom, é muito gente bom. boa. A gente está trazendo o nosso treinador de goleiro, Aloísio, né? Trabalhou com a gente, está só terminando agora. E o auxiliar, Zé Ivan? Não, ele vai indicar o dele aí. Rapaz, vai ter tanto trabalho para correr atrás, né? Então, a gente vai deixar a carga dele, já deixei ele aí. Agora não, porque eu acho que a gente vai queimar etapas sem precisão. Ele vai fazer o trabalho. Vem o Sandro, o Perneta, né? Que vai estar ajudando ele, vai ser o braço direito dele ali para locomover ele por local, fazer as correrias dali de supervisor, né? A gente tá vindo... O treinador de goleiro trabalha com ele lá no projeto de Perneta, né? Então, a gente já tem uma estrutura, né? A gente tem Balbino como preparador. Balbino continua. Balbino é o Então mordomo pronto. do Guarani, é o dono do Guarani. É o patrimônio do Guarani, é Balbino. 26, 30, bem uns 30 anos de Guarani, né? Grande Balbino. Então é uma história assim. Mas, ó, pessoal, fique bem claro uma situação. Eu não estou contra ninguém. Eu não quero ninguém longe do Guarani. Eu queria todo mundo, mas infelizmente... Eu não posso parar, eu não posso ficar pedindo por favor. Eu quero que cada um venha dar sua contribuição como patrocinador, como investidor, como colaborador, mas deixando bem claro que cada centavo do Guarani é valorizado. Não precisa, todo mundo é sabedor que o Guarani não tem receita. Tudo que eu faço vem de ajuda, que nem um doutor Demar daquele ali. Doutor Demar é uma pessoa diferenciada. Cara que não se nega a ajudar. Gente boa demais. Demais. Então são várias Doido pelo situações. Guarani. Desculpe alguns que eu não falei, mas hoje a gente tem Rio de irmão de André, que ajuda muito. Então, são poucas pessoas hoje, que a gente pode dizer, Francimar Diniz me ajuda bastante. Foquinha, né, um dos primeiros a vender nossos produtos. Se a gente botar a camisa, ele vende. Se a gente botar uma rifa, ele vende. É o nosso melhor vendedor, depois de mim, né? Que o primeiro lugar é eu na venda das carteiras. E o bicho é bom de cantar. Ele manda Não, umas ele é um mensagens bom- pro cabo, é uma resenha Ele é boa. um bom vendedor. É. Graças a Deus eu tenho um leque de amizade muito boa. E essas pessoas, pessoas ligadas no Icasa, compra produto do Guarani não porque gosta do Guarani, mas respeita a minha forma de trabalhar, é meus amigos. E a gente convida eles e ele diz, cara, eu sou teu fã porque eu vejo tua dedicação pelo Guarani. Então eu quero também resgatar, eu quero que o Icasa se recupere, que o Icasa volte a ser aquele time, né, de brilho pro Cariri, né? Que não, a gente tem que se unir todos juntos, não adianta eu estar pensando em um Guarani bem e o Icasa acabado. Eu acho que o futebol não é isso. O futebol, quando você se une, eu acho que ele traz mais fruto para a cidade e para a região, né? Então vamos esperar que daqui para frente a gente tenha uma situação de melhoria do nosso futebol, né? Estamos aí o Crato hoje está numa situação boa, né? O Aníbal e Rapaz, o Milá estão assumiram. tentando organizar lá, mas disse que já bloquearam as contas do Crato, estão Não, tentando mas desbloquear. Mas eles têm feito um trabalho Eles de estão organização, fazendo, mas né?
Tá pegando umas heranças aí, minha complicada. Mas é a mesma coisa da gente. A gente tem a mesma situação. Difícil. A gente, às vezes, busca uma receita. Aí o jogador vem, bota na justiça. Você vai, ó. A gente fez aquele jogo contra o Icasa, tem um mandado de penhora. A gente tem que buscar, correr atrás para reverter essa situação. É por isso que a gente busca que as coisas aconteçam. Daqui a pouco a gente conseguir algum projeto, negociar um jogador, para que a gente limpe esse CNPJ do Guarani, que eu acho que é muito fácil. Hoje eu acredito que das causas do Guarani não é esse dinheiro todo. Tem muita causa? Não. Segundo, da última vez que eu conversei com o doutor Breno, que é o nosso presidente do conselho, o Guarani tem 34 causas. Então são causas que tinha dado até para resolver. Correu a revelia situações de pequenos valores. Coisa antiga. Hoje, assim, qualquer causa que tem para o Guarani, a gente já busca representar para evitar essa situação de revelia. Dá para ter uma ideia do valor, assim, de quanto tudo dá? Segundo o doutor Breno, ele na época quando a gente estava conversando, que agora também ele está muito envolvido na política, né? Ele trabalha dentro da política, a gente não tem conversado, mas ele acredita que 500 mil, 600, alguma coisa por aí, a gente resolva tudo. As situações do Guarani, como também tem a situação da Sopag, né? Que a gente também tem. São muitas coisas, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar organizar a casa, para depois você dar esse passo de estruturação. Eu acho que nenhum clube hoje, você vê por onde passou o Flamengo, por onde passou o Fortaleza e todos os clubes. Você primeiro busca organizar aquela parte de andar o clube, né, como a gente fez ali no CT. Todo mundo que visitar hoje vê o que é um melhoramento, que hoje a gente é exemplo para muitos clubes. Um clube pequeno que não tinha nada, hoje tem um alojamento, todos os quartos com central de ar, né? Todas as camas novas. A gente agora já vai trabalhar esse projeto, botar todos os colchão novo. E o projeto meu é que até apresentar ao clube que cada apartamento tem uma TV, né? Que aí a gente vai estar organizando devagarinho. Bem organizado. Então, são essas políticas, se todo mundo abraçasse nossa causa. Cada evento que a gente fizesse, se houvesse um apoio em massa, aí nós tirávamos esse clube, mas infelizmente as vaidades. Pronto, eu venho aqui no seu programa. Se eu não falar, esquecer o nome de A, pronto, já arrumei o inimigo pra mim. O cara amanhã começa a falar mal de mim em toda esquina, então não Traga é uma assim. lista aí, a gente sabe de lembrar a lista. Não, porque aí. assim, Tony, a gente sabe, você sabe, a gente que está à frente, a gente tem tem que estar pensando até no que vai falar, para ter cuidado. Às vezes a gente tem que saltar, que nem você disse que eu não tenho papa na língua, para ver se as coisas mudam, o modo de pensar, o modo de agir. Porque eu nunca colaborei com o Guarani pensando em benefício próprio. Eu nunca pedi que ninguém falasse meu nome. Eu acho que você tem muito tempo na imprensa, você viu muita gente falar meu nome. Não, eu fazia no bastidor, sem empresário. Eu sabia que o que eu estava fazendo. Eu já dividi salário de treinador nesse Eu já tive uma vez que eu fui falar sobre Zé Carlos Piancó, que assumiu o Guarani, eu acho que em 98, foi 99. E teve um cidadão, que eu vou me reservar em citar o nome, que ficou incomodado. Ah, que negócio. Rapaz, Zé Carlos Piancó pegou o Guarani num tempo difícil, que ninguém estava querendo assumir. O time treinava no Parque da Cidade, em Barbalha, Bacalhau era o treinador. Os caras saíram pegando feira para poder fazer, que eles levavam para viagem, para ficar lá no Castelão. E levavam uma cozinheira, inclusive. Era uma situação difícil. E aí o cara achou ruim, porque eu valorizei o Zé Carlos Piancó. O Guarani, ele eu acho que acredito que é o time que tem mais história. Ontem nós estávamos lá no CT do Guarani, eu, Júnior Chorão, doutor Idemar, uma galera, né? Esse pessoal saudosista do futebol. Aí, Júnior Chorão soltou uma pérola lá, né? Quando o nosso saudoso Enoque era o presidente, né? Aí o Guarani, numa situação que todo mundo sabe que Enoque não era uma pessoa de situação financeira, né? Boa, é um guerreiro, trabalhador. Gente boa demais, gente boa demais. Mas não tinha Aí posse. ele assumiu o Guarani tinha um jogo em Itapipoca, e se não fosse, o Guarani ia ser penalizado. Foi que Enoque fez. Arrumou 3 combis daquela, aí botou o Júnior Chorão de menor para ir dirigindo o outro, e ele dirigindo o outro e Enoque na frente, as combis tudo atrasadas. Foram para Itapipoca, chegaram lá, ganharam o jogo do Itapipoca. Então são essas coisas. Rezando para não pegar uma blitz, senão ficava preso. Aí você vê, a mesma coisa que você fala de Zé Carlos, eu me lembro esse período quando Zé Carlos assumiu. Eu peguei o Guarani numa situação, eu acho que pior tempo que eu peguei o Guarani. Um Guarani sem credibilidade, um time acusado de manipulação de resultado, a falta de credibilidade pelos últimos trabalhos feitos, quem jogava não recebia.
Então eu assumi, abracei a causa, fui para dentro do CT mais André, com o Ebinho, que estava lá ainda na época, e a gente regaçou a manga e hoje está ali. Não é o que a gente quer ainda. Hoje a gente tem esses banheiros que a gente está fazendo, a gente tem projeto de aumentar mais o espaço, colocar uma lanchonete, futuramente uma churrascaria ali dentro, porque tem jogo ali dia de domingo da CA Júnior, ali do Amador, meu irmão, dá público de time de primeira divisão. Tem time aí que leva torcida que você fica assim sem acreditar quando chega lá. Então o movimento é muito bom. A gente tem um bar hoje que ajuda a bancar o CT. Então eu acredito assim, pessoal, vamos deixar a vaidade de lado, vamos pensar no futebol, primeiramente do Guarani, que é os abnegados, que nem diz o ditado, né? Aquele torcedor tradicional, ex-presidente, ex-diretores. Não pense em Zé Ivan, presidente do Guarani, não. Pense no clube. E o futebol do Cariri, né? Vamos deixar a vaidade. É Icasa, é Guarani, é Crato, é Barbalha, é Cariri. Eu acredito que a partir do momento que todo mundo se unir em prol do futebol do Cariri, pode ter certeza que nós vamos dar um salto de qualidade e de crescimento que todo mundo vai acreditar que era fácil ser feito, não pensar individual, porque eu acredito toda hora que você só pensar no individual, não vai a lugar nenhum. É verdade. Presidente, obrigado aí pela atenção aqui com a gente, muito obrigado mesmo. Depois manda aí do bingo, que a gente divulga aqui numa boa. Manda um abraço pro Hélio Pinheiro, tá bom? Novo técnico aí do Leão do Mercado, e qualquer coisa a gente tá por aqui, presidente. Mais uma vez, obrigado, viu? Eu vou estar mandando para você. E pessoal, ó, vamos aproveitar, vamos nos apoiar nas nossas campanhas, porque eu acredito assim, eu vejo de uma forma que é melhor eu fazer esses movimentos, você concorrer. Ó, tem pessoas que vai lá, ganha 5 mil reais, ganha 4 mil, tem outro que ganha 10 mil. Ó, o doutor Demar foi lá agora, ele e Beto Serigrafia ganharam 5 mil, 2.500 para cada. Então, ele me ajudou no meu movimento e saiu com a premiação. Então, eu acho que é melhor a gente fazer esse tipo de movimento do que eu estar se humilhando, perturbando na porta de um e de outro para dar 100 reais, para dar 50, dar 200. Então, fica uma coisa chata. Então, desde quando eu assumi que eu busquei não ir atrás de ninguém. Porque eu acho assim, é chato você estar na porta de alguém. Se você sabe que a gente precisa, não precisa eu estar ali pedindo. Você chega e manda, ó, toma aí meu carro, toma aí, vamos lá comigo, vou lá no supermercado, vamos fazer uma compra. A gente era de 4 em 4 dias, nós estávamos no supermercado. Eu, Severo e Milton. 1.000 reais, 1.100, 800. Mas pergunta. Zé Ivan ligava para fulano, ei, hoje não tem comida. Carne lá era para que nem dá para jumento. Jumento não come carne, não, presidente. Leão, não dá para leão. Pronto, ainda fica mais fácil. A gente tinha esse cuidado. E outra coisa, não tinha negócio, comer isso, comer o boi de manhã, de tarde é pouco, no outro dia é frango. E a gente variava. Todo dia era de jeito. Então a gente quer que as pessoas abracem nossas promoções. Você não vai estar... vou voltar uma piada. O cara diz, vou comprar para lhe ajudar. Depois, me ajudar, né? Se você ganhar o prêmio, você me dá. Não, aí não. Aí, ajudar é isso. Porque se você... Rapaz, eu vou comprar essa cartela, tu leva lá e marca lá para tu. Aí o cara chega lá, ele bebe cerveja até dizer chega. É refrigerante, é água mineral... Bota aquela caninha gelada para quem gosta de tomar uma cana. Cachaça Luanda. Tem o uísque lá também, que a gente... tudo. Então a gente busca atender da melhor forma possível. Porque eu acredito que é melhor você fazer essas promoções do que você estar, nem de ditado, rodando a sacolinha, né? Não tem futuro, coisa chata. Então, mais uma vez, agradeço a você pela oportunidade. Desde o começo que eu assumi, eu acho que eu acredito que nas horas boas ou ruins eu estou sempre recorrendo a você. Pode vir para cá. Você sabe, no dia que eu estava para sair, foi a primeira pessoa que eu avisei que estava fora. Quando aconteceu a minha reunião com o doutor Imar, liguei para você, Tony, eu conversei com o doutor Imar, mas com o pessoal, estou voltando. Tenho aquela vontade de mostrar que a gente tem capacidade de resgatar esse clube, mas cada período que passa, essa falta de apoio, é que nem de ditado, o dia a dia de estar apoiando a gente fica desmotivado. Mas eu acredito muito no meu potencial como empresário, na minha vontade, que eu sei que eu tenho um Deus muito forte. E esses projetos novos aí tem tudo para coisa Então, você sabe disso, é coisa pequena, não é coisa grande. Você sabe que o Guarani não é um time que... se eu chegar para qualquer jogador, ele
faz de tudo para vir trabalhar com a gente, porque a gente conquistou o Sabe respeito que recebe. dele. E outra coisa, ele tem aquele respeito pela gente. O cara diz, rapaz, presidente, eu fiquei devendo para o senhor, eu quero voltar para nós conquistar aquilo que teve tão perto. Porque eu acredito que a gente estava muito perto de conseguir. Mas futebol é isso também, não faltei com respeito com ninguém, não briguei, terminou o jogo. No dia seguinte fui lá, reuni com o jogador, agradeci a cada um. Trabalhou tanto, eu vou pagar o mês completo, não paguei os dias trabalhados. Então são situações que a gente tem que entender que tem que buscar o respeito. Então falta aquelas pessoas que realmente é torcedor do clube, que ajudem a gente, ajudem nas nossas promoções, porque se ajudar a gente não vai precisar estar pedindo ajuda. Então a gente sabe daqueles que estão com a gente no dia a dia e a gente agradece a você de coração. Sei que você não é um repórter de Juazeiro, você é o cara do futebol de Juazeiro. Você Obrigado, abraça todo mundo, a gente vê o respeito que você tem por todos. Você não é clube A, clube B, clube C. Quando você abre seu microfone, quando a gente liga, Tom, dá para tu divulgar isso aqui para a gente, você não se nega, não cobra nada por isso. Então a gente só tem a agradecer. Eu acho que um cara que nem você tem muito a colaborar pelo nosso futebol, né? Estamos à Está disposição, precisando sempre. de apoio. Só eu acredito que seria uma hora da gente convidar pessoas como você e alguns mais, né? Para a gente buscar alguma coisa, alguém dar uma dica aqui, outra ali, para a gente encontrar o caminho do resgate, que era tão bom naquele tempo que a gente ia para o Romeirão, aquele Romeirão lotado. E Casa e Guarani lotado, todo mundo abraçado, sem esse negócio, você não pode ir lá, que você vai apanhar, vão bater em você, vai rasgar a sua camisa. Eu acho que futebol não é isso. Futebol é você tirar aquele sarro, mas respeitando um ao outro, né? Comemorar, mas não futebol, usando agressão, né? É na resenha, tem que ter uma resenha. Era tão bom, você lembra naqueles tempos antigos, Demais. aquele Romeirão com 30 e poucos mil torcedores, todo mundo em pé, abraçado ali, junto e misturado, nem diz, né? Hoje a gente fica muito triste. Você quer usar o Romeirão, chega um espaço, não posso. Tem que usar aquele espaço todo que vai custar mais caro. Era tão bom nosso Romeirãozinho. Mas 2025 vai ser diferente. Vai ser diferente. Se Deus Obrigadão. quiser. Foi boa. Valeu, grande presidente do Guarani, Zé Ivan, aqui com a gente. A gente vai um intervalo rapidinho, a gente vai voltar com o Thiago Walton, ex-jogador, passou em casa com Barbalha, passou pelo Nacional, foi para a Grécia, o homem, e agora é destaque do beach tênis, futebol e beach tênis. O homem é desenrolado, viu? Era jogador com estilo de modelo, rapaz, viu? Era um negócio sério. Não era o show da Xuxa, não, mas o homem era metido a Paquito, o negócio era pesado. Daqui a pouquinho, viu? Rapidinho, bote aí 2 minutinhos, 1 minuto, pronto, 1 minutinho, e o Thiago vem com a gente continua aqui com o replay, tá bom? Segura. No Espaço de Dança Aline Silva, você encontra diversas modalidades para todas as idades. Para as crianças, tem dança teen, K-pop, ginga capoeirinha e o balé para os pequenos até 5 anos, o Baby Class. E para os jovens e adultos, fit dance, hitbox, aerodança, dança terapia, K-pop, treinamento funcional e jazz funk. O Espaço de Dança Aline Silva fica na rua Monsenhor Esmeraldo 429, no bairro Pinto Madeira, em Crato. O Telezap é o 99680 2523. Vem fazer parte dessa dança. Play novamente aqui para poder destacar aqui o nosso esporte, tem muita coisa bacana para a gente rolar. Aqui no oferecimento da Cachaça Luanda, entre as melhores do Brasil, essa é do Cariri, Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça. Icanete, seu provedor de internet do Cariri tem nome, é Icanete. Internet do Replay do Inaldão é Icanete, a internet do Replay do Romeirão também é Icanete. Espaço de Dança Aline Silva, mantenha a forma dançando. Espaço de Dança Aline Silva. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. São mais de 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país.
Perboni Brasil, tá bom? Fica ali no Ceasa Galpão 2, na Avenida Leão Sampaio, entre Juazeiro do Norte e o município de Barbalha, tá certo? Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes, com Edilan Máquinas. Inclusive essa camisa aqui que a gente tá usando foi lá de Edilan Máquinas, tá bom? Um abraço ao nosso querido Edilan, Jaqueline. Se você também é costureira e quer fazer manutenção da sua máquina de costura, procura Edilan Máquinas. Toda essa turma aí você encontra no Instagram, tá? Cachaça Luanda é @engenholuanda, tem o Perboni Brasil Cariri, que é o nosso, tá ok? Também temos aí Canete Cariri, tem aí o Edilan Máquina, vocês pegam todo mundo aí no Instagram. Espaço Dança Aline Silva, que tá com um projeto aí, acho que é dia 26 de setembro, muito legal. Aproveita, tá certo? A galera que tá sempre acompanhando aqui. Diniz Supermercado, de canto a canto, em todo canto tem um Diniz perto de você, Crato, Juazeiro, Barbalha e Missão Velha. E na Avenida Ailton Gomes você pode fazer sua feira à noite. O Zé Ivan, quando dava a noite ali, quer dizer, rapaz, amanhã eu tenho que estar com a feira no jeito do Guarani. Ele ia lá no Diniz Supermercado, pegava à noite, só comprava lá no Diniz Supermercado, Zé Ivan, para deixar os caras lá do Guarani. Às vezes ele passava ali, voltando, e os adoradores da madrugada estavam saindo. Volta, moçada, não vai não, mano, deixa disso. É um negócio sério. Deixa eu falar com um cara aqui que foi jogador de futebol. Ele não tem cara de que adorava a madrugada, rapaz. Será? Meu amigo Thiago Otton, cara. Seja bem-vindo. Até que enfim você me veio dar uma moralzinha aqui. Tanto que eu lhe convidei, rapaz. Você, quando era jogador, era um adorador da madrugada, Thiago Otton? Boa noite, meu irmão. Tu começa o podcast com uma pergunta tão complicada como essa. Pergunta simples, cara. Chegou a curtir a madrugada algumas vezes, Thiago Otton? Aproveitei bastante enquanto solteiro. Hoje, casado. Um beijo aqui, já começa com minha buchuda em casa. Fique tranquilo. O seu tempo de jogador de futebol, você era solteiro. Então pode ficar à vontade. A mulher não vai achar ruim. Foi coisa do passado. Como é o nome da esposa? Maria. Maria, coisa do passado. Você nem existia na época. Quando você chegou, tudo mudou. Aí mudou o negócio. Virou a chave. Então foi tranquilo. Foi tranquilo. As madrugadas sem muitos problemas. Não muitos. Não muitos. Cara, a gente vai falar sobre você hoje, é um dos destaques aqui no Cariri, do beach tênis. Mas deixa eu trazer um pouquinho um resgate, porque você saiu novo daqui para jogar futebol em São Paulo, mas aqui chegou a passar pela base de algum time aqui da região, ô Thiago? Então, Souza, primeiramente, boa noite aí a todos que estão assistindo. Eu comecei a sair daqui bem novo, tá? De fato, não passei por nenhuma base, não passei por Tinha quantos anos na época? Eu saí daqui 14 anos. Saí Novinho. daqui 14 anos, na verdade jogava na escola, na época eu estudava no Êxito, e através do Cícero Nédio, professor, nosso professor lá, a gente jogava só futsal, e aí através dele, ele sempre fazia intercâmbios com alguns amistosos, não só aqui em Juazeiro, mas em Barbalha, Crato, Missão Velha, enfim. E aí ele estudava com o Júlio Maci em Cajazeiras, na Paraíba. E aí o Júlio Maci tinha um clube chamado Sambatuque. O Sambatuque era um clube que... Cara, isso é nome de time? Isso é um clube ou é o nome do time? Na verdade era uma escolinha, né? A escolinha. E aí ele tinha vários garotos, o Sambatuque. Isso é um convite pro cara ir pra farra também, pra barca, cara. E aí fazia faculdade com o Cicinho e nessa de faculdade ele falou, cara... Eu tô com um projeto aí que eu tô indo para jogar um torneio em Poços de Caldas, Minas Gerais. O Brasil Cup, nunca esqueço. E aí eu preciso de alguns atletas, você tem alguma garotada aí que se destaca, e nessa, Cicinho disse, não, tem o Thiago, eu e mais uns 5 ou 6 foram daqui de Juazeiro. E nessa ida para Minas Gerais, uma experiência, um micro-ônibus com 26 jogadores, daí você tira... Mas estava em dia, né? Não estava igual a Kombi do Guarani, não. Tava tudo certo. Então, assim, para mim já foi uma aventura gigantesca ter ido encarado esse desafio. Só que até então era tudo brincadeira, né? Eu tava indo com os amigos, eu tava indo com pessoas próximas. Bater um racha. E aí eu vou lá, vou jogar. Só que lá foi legal. A gente jogou contra Ipatinga, a gente jogou contra times lá da região lá, não só de Minas Gerais, mas de São Paulo também. E no retorno a gente tinha que voltar pela Bahia, né? Porque na Bahia, eu entendi onde a Bahia era grande, né? Porque passar pela Bahia, depois voltar, são 2 dias aí, 2 noites. Então, assim, nesse retorno a gente
tava marcado já lá com o pessoal na época do Bahia. A gente foi lá, chegou lá no Fazendão e assim, Deus faz as coisas tão... A gente chegou lá no Fazendão, cadê o amistoso? Não tem como marcar, não foi... E aí a gente já tava naquela cabisbaixo, poxa, no torneio lá a gente tinha feito uma boa campanha, inclusive, e a gente perdeu lá nas fases finais para o Ipatinga, inclusive nos pênaltis. Então assim, na volta conseguiram lá ao apagar das luzes, um amistoso contra o Vitória. E aí a gente lá do Fazendão mesmo, a gente saiu pro Barradão. E nesse amistoso só precisou do primeiro tempo pro pessoal já dizer que me queria para fazer algumas avaliações. Só que aí foi onde o bicho pegou, né? Porque teria que decidir ali naquele momento, coisas de minutos, para eu ficar, porque aí tinha um quarto, isso aí já no alojamento, lá no Barradão mesmo. E aí eu teria que decidir em minutos, ligar pro meu pai, você conhece. Vai ligar para seu Valdete. Valdete, Socorrinho. Dona Socorrinho. E aí ele disse isso, calma, deixa eu ligar pra tua mãe, espera um pouquinho. Aí, Dona Socorrinho, traga meu galego de volta. E eu ali naquela aflição, mas novo, 14 anos, louco pra ficar, né? Louco, sem entender ainda o que estava por vir, né? Mas rapidamente ali a gente... conseguiu convencer meu pai e minha mãe, eu não sei como até hoje. As coisas de Deus. Deus faz as Providência coisas. Então, assim, divina. Convencemos lá, lógico, eu iria ficar num clube até então grande, um clube... Estrutura do Vitória na base. Tinha nome, né? Da base do Vitória era uma base muito... Lembra que ano era? Nós estamos falando aí 2007. 2007. 2007. Isso era no meio do ano. Inclusive, eu tive que ficar uma semana lá em avaliação e a promessa do Vitória era, ele vai ficar uma semana... dando certo, ele vai treinar com o grupo e tudo, dando certo. Ele retorna para Juazeiro para pegar toda a parte de escola, porque ele só consegue ser federado na Federação Baiana para jogar o Campeonato Baiano se eu estiver estudando lá. E assim foi feito. Uma semana, deu tudo certo, passei no teste, e aí eu entro nessa minha trajetória no futebol. Mas você ficou no Vitória, mas porque eu lembro você jogando a Copa São Paulo pelo Nacional de São Paulo. Santo André. Santo André, perdão. Porque a camisa também é meio azulada. Eu fico no Vitória 2 anos, né? Eu fico no Vitória 2 anos, tenho a oportunidade de jogar a Copa Nike, lá as coisas... na época, eu lembro que eu ainda iria fazer 16 anos e eu já recebi um contrato profissional, mas pela lei, a gente não podia... Só a partir dos 16. Só a partir dos 16, inclusive eles com receio de já estava acontecendo alguns assédios antes do cara completar os 16, o pessoal estava... Amigos meus foram para o Santos, amigos meus foram para São Paulo, aquela vitrine. E numas férias de meio do ano, eles já me entregaram o contrato para os meus pais assinarem. E eles disseram, você retorna e a gente já vamos engavetar teu contrato e tudo. E assim foi feito, só que na época empresário e tudo... E lógico, não me arrependo de nada, mas na época não tinha tanta experiência. Uhum. E nessa que o empresário falou, não, me entrega o contrato, você não pode entregar agora para eles, aí eu vou ficar nessa negociação. E nessa que o pessoal, cadê o contrato? Ele tá na mala. Se bem que tava com o empresário já. Uhum. Cadê o contrato? Tá na mala. Tá na mala. Um dia eu cheguei para treinar, vai buscar o contrato que você treina. Só pega a roupa se você for treinar, se você for pegar o contrato. E nessa daí aconteceu os bastidores do futebol, que não venha tão ao caso. Nessa, eu fui liberado do Vitória. E aí, volto para casa, coisa rápida, de meses, e já vou para Santo André, que foi onde a coisa, de fato... O seu empresário já encaminhou para lá? Já fui direto para Santo André. Aí Santo André foi onde você disputou a Copinha? Lá no Santo André, cheguei em 2009, Santo André bem, né, subindo para a primeira divisão, Santo André... Rodrigo Fabre, Gustavo Neri, aquela Marcelinho Carioca, tive a oportunidade de jogar com o filho do Marcelinho, o Lucas. Então, assim, onde eu consegui jogar 3 Copas São Paulo, né? A minha primeira Copa São Paulo era tipo 3 anos na minha frente, a rapaziada já me levou, onde tem um fato aí engraçado que na minha primeira copinha o Cruzeiro já pintou interesse, né? E aí, nessas que vai ou não vai, o Santo André não, segura. Se o Cruzeiro quiser pagar sua multa, vai. Se não, por empréstimo a gente não libera e tal. E no outro ano, o Cruzeiro novamente
me procurou querendo que eu fosse lá. E na época era a Toca da Raposa, né? Então, assim, era uma base que era referência. Então, assim, mexeu muito comigo na época. E, assim, o jogador, ele, de fato, ele fica um pouco a mercê quando ele tem um contrato, né? Então, assim... Você fica com vontade de ir e não pode. Mas eu não podia. A verdade é essa, eu não podia. Eu tinha um contrato com o Santo André, sabendo que ali poderia ser uma vitrine bem maior e tudo. Mas as condições do Cruzeiro eram por empréstimo de 1 ano. E o Santo André, na época, não via com bons olhos. E, enfim, não me liberaram. E eu jogo mais uma copinha no que seria no meu ano mesmo, né? E aí as coisas não aconteceram como a gente achou que ia acontecer. Subi pro profissional, inclusive, acho que ele tá até no retrô. Itamar Schuller me sobe pro profissional. E aí, logo em seguida, muda toda a diretoria do Santo André, muda o presidente, muda toda a filosofia. E meu contrato tá acabando, não renova. Mas também eu já estava com uma proposta de ir para a Grécia, que foi quando pintou a oportunidade de ir para a Grécia. Jogou aonde na Grécia? Eu joguei na Atromitos. E aí, cara, como foi lá na Grécia? Sai da terra do Padim, vai lá para a Grécia. Então, assim, foi uma experiência, cara, surreal. Não tenho nem palavras para descrever quanto eu fui feliz nessa ida minha para a Grécia. Infelizmente, coisas do futebol, não era o momento certo, o país estava entrando... Nós estamos falando de 2013. O país estava entrando numa crise econômica gritante, aí, gigantesca. Não foi o momento certo, foi através de uma parceria de empresários que também... Eu lá, houve já dentro dessa parceria a quebra dessa parceria, então eu fiquei numa situação onde eu tinha um empresário aqui na época, aqui no Brasil, e eu estava comigo, que eu conhecia desde os 14 anos, então era um cara que eu tinha... E aí confiança na época. Tinha confiança, e aí ele também foi bem sincero comigo. Tiago, olha, a gente tá acabando essa parceria, mas se tu quiser continuar, segue teu caminho, eu tô lavando as mãos, eu entendo que não trabalha como a gente pensa e tal. E aí eu na época, com 17 para 18 anos, eu também não quis encarar. E não me arrependo de forma alguma, porque... Se o cara que estava com a parceria não tava saudável, então, assim, poderia resvelar em mim. Então, automaticamente, eu já também optei por voltar para o Brasil. Aí não ficou na Grécia? Não, fiquei na Grécia. Mas chegou a ter oportunidade lá? Na verdade, o clube estava para jogar nos playoffs, então eu chego no momento que estava na parte de documentação e houve essa quebra. Então, assim, nessa quebra, o intérprete já me posicionou que ele já queria me tirar da Atromitos, já levar para outro time, que já era de 2ª divisão. Então, assim, eu já fiquei receoso. Então, ali eu só comuniquei que eu estava retornando para o Brasil e volto para o Brasil. Você disse que foi uma experiência interessante. O que foi de bom para você? Eu, desde a época de Santo André e tudo, eu sou muito comunicativo, eu presto muita atenção nas coisas. Então, assim... Eu respirava futebol. Você tem noção, eu ia para fisioterapia, mas eu queria saber o porquê, toda essa parte. Acabou sendo uma aprendizagem para você. Sim, total. Então, assim, foi uma bagagem muito boa em termos de cultura, né? A gente tá falando da minha primeira experiência na Europa. Então, assim, de conhecer lugares, conhecer São Paulo mesmo. São Paulo não conseguia ficar em apartamento. São Paulo, eu tinha folga ali. Nesses dias não era de noitada, eu saía pro shopping, né? Saía, ia no shopping. Fica à vontade de falar das noitadas, cara. Não se preocupe, não. Não teve essa... Fique tranquilo, cara. Não se preocupa, essa... não. Estão só batendo papo aqui. Então, assim... Eu vou trazer a cachaça, Luana, pra você, ver se você... Não. Então, assim, procurava sempre estar conhecendo lugares novos, até mesmo em São Paulo. Então, assim, é engraçado que quem era de São Paulo me perguntava, Tiago, eu quero... ir para tal canto. Vai lá num tal estação, faz baldeação com tal estação, linha amarela. Já conhecia tudo. Conhecia tudo. Me adaptei muito bem em São Paulo. Na Grécia teve algum problema assim, por exemplo? Aprendeu a falar alguma coisa em grego, cara? Paratinê. Paratinê, o que é isso? Calma. Acho que é o que os caras falavam para mim. Brasiliano, Paratinê. Paratinê, pronto. O resto complica. Mas lá, na verdade, a gente conseguia se comunicar bastante.
O inglês, ele é universal, né? Então, assim, no dia a dia, eu não digo assim, a gente aqui, mas no dia a dia lá você consegue se comunicar bem e a bola no olhar você sabe. A linguagem é universal, A linguagem é universal também. E comida, teve problema não, lá, com comida não. Tinha, porque na hora do almoço eles me davam um lanche, na hora do lanche eles me davam um almoço. Então, até eu me adaptar nisso aí... Como era? Trocava lá o lanche? Horário meio-dia, quando eu... Com aquela fome que eu chegava, aí tinha um misto, uma coisa. Poxa, aí 3 horas da tarde, bistecão, comida que tudo só. diferente. Poxa. E não tinha feijão, né? Era ervilha. Cara, ervilha, velho. Aí é complicado. Aí, Pra mim aí eu difícil. senti saudade. Mas o resto, assim, arroz, tranquilo, não, sem bronca. Então vai pro bistecão que dá certo. Bistecão, não tem problema. Bifezão, dá Meu irmãozinho, você volta pro Brasil. E aí quando você voltou pro Brasil, você veio logo pra cá, pra o Cariri? Volto pra casa, tive uma passagem rápida, não considero nenhuma passagem pelo Bahia. Na época, eu tinha idade ainda, na época o Sub-20 estava se preparando para ir pro Brasileiro. E aí eu volto pro Brasil, nem volto para casa, já vou diretamente, me apresento lá no Fazendão, aonde fiquei lá 2 meses, 1 mês e meio, foi 2 meses, e terminou que não deu certo, documentação, não conseguiram Documentação da Grécia teve não problema. conseguiram a tempo, e tinha um prazo lá para entregar para jogar o Brasileiro Sub-20, que na época era uma vitrine muito boa, mas a coisa não aconteceu, e aí eu retorno para Juazeiro. Aí aqui foi quando você foi jogar no Barbalha? Aqui, sim, o Washington Luiz, através de alguns amigos em comum, eu fui no Barbalha para Jorge Luiz, me veio em um amistoso que estava tendo lá, e aí... Jorge, tu fala o Bacalhau. Não, o Washington Luiz, perdão. Washington Luiz, perdão, Jorge. Jorge era o presidente da época. Gente finíssima demais, gosto de graça. Então, assim, No espaço de dança Aline Silva, você... Eu fico no Barbalha, Tony, eu acho que 2 anos, se eu não me engano. Se eu não fala a memória. Tu chegou o quê? 2000 e... Naquele ano que a gente não subiu, a gente foi 2014. A gente foi pra Fortaleza precisando de de uma um vitória. ponto, a gente precisava de uma vitória e ia disputar 9 pontos. A gente precisava de 3. A gente empata 2 e perde o último quando foi Ferroviária. Foi. Um pontinho. E, na verdade, a gente passa o campeonato todo líder, né? Jogando bem, sendo matéria lá em Fortaleza. Os caras de Fortaleza malucos com a gente. Aquela loucura que você acompanhou naquele tempo. Nossa, tinha cara, eu lembro de um jogo... Igor Cariús, Edson... Igor Cariús, Edson Cariús, Netinho, zagueiro, Serginho, tava naquele time. Acho que Vitor Lagoa, Valdo, Cristóvão ainda tava, Lamarzinho, sim, Lamar. Leilson tava no Itabaiana, subiu agora, em cima do 13. Baixinho, cara, era um baita time. Jefinho, Rodrigo. O próprio Jefinho lá, os meninos de Barbalha lá. Jefinho, Paulo meia. Robson, então. Foi bacana, no Barbalha foi bacana. Pena que eu não tava com mais tanta energia pro futebol. Tava perdendo o tesão. A verdade é essa. No resumão era isso. Eu lembro de um jogo, acho que foi contra o São Benedito, que o Washington colocou você pra jogar meio com uma espécie de um terceiro zagueiro. Caramba, foi. Cara, tu pegar essa bola na intermediária e saiu driblando todo mundo, que se faz aquele gol, era o gol mais bonito do Inaldão. Pô, e aí, zagueiro, tu me quer. E mesmo assim, eu disse, eu tô de zagueiro, quase fazia um golaço daquele, e eu acho que o Barbalha perdeu de 5-4. Não, esse aí... Qual foi esse jogo? Esse aí, a gente tava sempre... Era rivalidade pegada. São Benedito e Barbalha. A gente tinha um jogo da Copa do Brasil. Contra o Operário. Contra o Cuiabá. Lá em Mato Grosso. O Cuiabá. E o Washington, ele poupou alguns jogadores e a gente foi com um time alternativo. Que aí entrou eu, Jefinho. Foi. E nós ganhamos de 1-0. Eu bati o escanteio, o gol do zagueiro. Não sei se foi Netinho. O zagueiro Netinho, lembro mais do Netinho. Eu bato o escanteio, Netinho faz o gol e a gente ganha. Nós ganhamos de 1-0 aquele jogo. E era uma. Tipo assim, tinha um meio-campo do São Benedito, jogava pra caramba. Rapaz, eu não lembro, não, mas era um time muito bom. Tanto é que subiu. Ele era do Ferroviário. O São Benedito subiu. Subiu naquele ano. Subiu. E era uma baita da rivalidade. Esse outro jogo aí já é no outro ano. Já foi 2015. Foi, isso. Aí eu fiquei 2 anos, né mesmo?
Rapaz, era um time, enfim... Era bonito ver o time do nosso, 2014 era muito bom. o coletivo lá daquele era impressionante. Era a qualidade, o nível técnico. É tanto que Igor, cara. Aí 2015 já foi um ano meio complicado. 2015 já muito foi meio que complicado. pro Barbalha, já foi... E aí você veio pro Icasa depois. Minto. Antes de... Deixa eu ver se eu venho pro Icasa antes ou depois, pô. Eu venho pro Icasa antes, perdão. Eu volto lá do Bahia e aí eu venho pro Icasa antes. É isso mesmo, na preparação pra... Então o Icasa foi antes do Barbalha? Foi antes do Barbalha. Antes do Barbalha. Eu venho pro Icasa, é isso mesmo. Rony Araújo. Eu venho com o Rony Araújo, na verdade eu fui apresentado a Rony e na época o Icasa fez uma parceria com o Crato. Alguns jogadores da base do Icasa estavam sendo emprestados pro Crato para jogar a segundona do Cearense no profissional, para pegar bagagem dos moleques. E aí Rony disse, olha, eu quero lhe ver treinando porque dependendo, quando me falaram, ó, tem um Thiago aí, vem. Falaram um pouco do meu currículo. E nessa o Rony falou, eu quero ver você treinando e tal. E aí, qualquer coisa, eu já te encaminho pro Crato. Pelo menos pra você aí não ficar parado e tudo e tal. E nesse coletivo lá, não sei o que, o Rony disse, não, você não vai pro Crato não, você vai ficar aqui comigo. Vou precisar de você e tudo. E aí, pena que no Icasa eu tive uma lesãozinha chata no reto femoral. E aí, na verdade, era uma lesão que ela tinha tido no Santo André há tempos atrás, e no Icasa ele veio a retornar. E aí eu tive um tempo muito puxado no DM, onde criou-se uma expectativa muito grande. Meu pai Icasiano doente, né? Louco assim, pelo Icasa, louco pelo Icasa. Eu me via... a lembrança que eu tenho é indo assistir o jogo no Rumeirão, na geral, com meu pai. Então, assim... Era meio que uma realização do sonho do próprio pai, ver o filho jogando em casa. Eu ia treinar ali, eu ia treinar com um prazer enorme, cara. Enorme. Chegar ali no Praxedão ali, chegar no Rumeirão mesmo, às vezes, pra treinar, pra na rouparia, chegar com um sorriso daqui a aqui. Pena que as coisas não aconteceram e essa lesão me prejudicou bastante. E aí, no caso, eu não tive como dar sequência, continuidade. E aí foi onde eu me tratei, o caso só saí 100%, me trataram, saí. E aí foi onde eu fui pro Barbalha. O Barbalha, foi onde aconteceu. O Barbalha foi o último time, então? Barbalha foi o último time, foi. Que eu lembro, voltando de São Benedito, uma viagem de 14 horas. Chãozinho bom. Eu cheguei em casa e falei, pai, eu acho que eu não quero mais futebol, não. Eu acho que eu não tô mais com a ETA de... Eu vejo a molecada lá, os moleques 3 horas da tarde, numa vontade, numa alegria no vestiário para se trocar. Eu acho que eu não tô mais com esse brio aí, então eu vou dar uma segurada e vou focar nos estudos. Porque eu sou novo, na época... A contusão lhe desanimou até... De certo modo, sim, né, Tony? Mas quando eu paro sem lesão nenhuma. Eu tive muitas lesões musculares, isso é verdade. Desde a época de Santo André, mas nenhuma que eu tive contusões assim... Deus sabe todas as coisas. Então, assim, eu tive contusões que, tipo assim, os caras de Portugal, lá em Santo André, foram me ver e eu torço o tornozelo de ficar uma bola, de eu não aguentar mais pisar. Então, assim, os caras... coletivo do profissional com Santo André, não sei o quê, pronto. Terminou o coletivo, Thiago, se apresenta no profissional e tal. No outro final de semana eu tive que descer para jogar um jogo contra o Corinthians, na Sub-20. Desço, ajudo os meninos, a gente empatou, se eu não me engano. Retorno pro profissional, um jogo logo em seguida contra o Ituano, campo pesado, chovendo e tal. Lá em eu abro a coxa e tal. Então, assim, algumas lesões pontuais eu acredito que frearam bastante. Tem alguma mágoa? Zero mágoa. A bola, sou grato à bola, até o que ela me proporcionou. A bola me proporcionou a minha faculdade. Eu sou formado hoje em administração de empresa e na época quem pagou a faculdade foi a AGAP. Eu paguei a AGAP, a Associação dos Atletas Profissionais e Ex-Profissionais, através do Vitor Lagoa. Eu agradeço a Vitão aí, cara, que nessas idas e vindas de Fortaleza, a gente jogando em Barbalha, ele me comunicou disso aí. E aí, acho que eu falei até o Laerte também, lá de Missão Velha. Tá entrando no beat tênis, Laerte. Gente boa demais. Laerte. E era um cracaço de bola. Então,
Eu acho que ele se formou também em educação física nesse mesmo... Ou seja, o Vitor Lagoa tinha essa informação, que a associação E me poderia... ajudou pra caramba a ter informação. Ele foi lá na federação, lá um dia lá, pegar uns documentos que precisava. E eu não manjava, Você não sabia sabia de nada e tudo. E o cara fez toda... Eu só, lógico, ele entregou o que eu precisaria fazer e aí eu dei andamento. E sou formado hoje muito em virtude dessa... Na época, uma das minhas decisões, e eu passei logo em seguida no vestibular e consegui esse benefício da AGAP, automaticamente já me direcionei mais para essa parte. Se eu perguntar a você agora, que eu vou perguntar, qual é a maior alegria no futebol? Cara, é vestiário, é bastidor. Se falar que, assim, eu particularmente, existem as conquistas, existem as vitórias, existem as derrotas, mas o dia a dia no futebol é muito prazeroso. O vestiário, as resenhas, aquele ambiente ali é uma das coisas, as viagens nos aeroportos aí, nos hotéis, as resenhas, é uma das coisas que eu sinto mais saudade na minha época de futebol. O jogo em si é prazeroso pra caramba, aquela parte da torcida, ali é onde a gente se sente bem, se sente à vontade, tudo. Mas o dia a dia, o bastidor para chegar até ali, a tia da cozinha, o porteiro, então, aquilo ali, o que faz o futebol, nessa parte é muito... Qual foi, tem algum amigo assim, um amigo de resenha, o jogador mais resenheiro assim que você trabalhou, lembra aí? Cara, tem muitos. Por exemplo. Tem muitos. Cara, um cara que assim, cheguei a morar junto lá no Vitória, infelizmente não tá mais conosco, foi naquele voo da Chapecoense, o Arthur Maia, ele era muita resenha, alagoano, lá de Maceió, canhoto, Arthur Maia. Cara, jogou Flamengo, jogou tudo. Aquele cara era engraçado pra caramba, caladão lá dele, mas quando ele soltava era... Tem nenhuma história assim, uma resenha com ele? Você lembra cara, aí? Tem muita... o Giva tá jogando no retrô, o Giva já tá... Cara, tem muita história com o Giva. Giva era metido a dançarino, então assim, quando a gente ia pra alguma pra alguma coisa, o Giva já fazia. O parceirinho dele que vivia com ele é o Nego Bill. A gente chamava ele de Nego Bill. Nego Bill era engraçado demais, ele metia que era um empresário de Giva e chegava Fingindo que era empresário do cara. Chegava no shopping, nessas coisas, e pegava o telefone, falando de transações aí de milhões, mentindo pra caramba. Assim, cara, tem muitas resenhas. E aqui da região, tem algum cara mais resenha, assim, que você teve contato, assim, aquele time do Barbalha tinha um... Cara, Aquele time do Barbalha tinha Cabal na comissão técnica, Serginho, eu não sei se Neto era preparador de goleiro naquele time, Netão, acho que não, Netão. Não, ainda peguei Netão no final, mas rapaz, o Serginho era resenha. O Serginho contava umas histórias, o bolo de macaxeira dele, que ele levava um bolo de macaxeira na viagem. Ele levava um bolo de macaxeira? Ele levava um bolo de macaxeira. E era cobiçado, viu? Era cobiçado o bolo de macaxeira. Mas era ele que fazia? Oh, não, minto. Ele pediu o bolo de macaxeira pra bacalhau. Só viajava se tivesse esse bolo de macaxeira. Então tinha que arrumar um bolo de macaxeira. Ninguém podia triscar nesse bolo do Serginho, não. Viu? Tá, essa é novidade pra mim. Então tinha que ter um bolo de macaxeira pro Tinha que ter um Serginho. bolo de macaxeira. Lembro vagamente, mas num ônibus, nas viagens, Serginho sempre com esse bolo de E macaxeira. Bacalhau é que arrumava esse bolo de macaxeira pra ele. Tinha que comprar lá, né? Vou procurar saber de Bacalhau, de Procura onde saber essa surgia resenha aí. o bolo de macaxeira do Serginho. Meu querido Thiago, cara, você sai do futebol e aí começa a jogar futevôlei, De vôlei. né? Começa a jogar futebol e virou um dos grandes nomes do futebol aqui de Juazeiro do Norte. Você, Tony, volante, né? Que jogou também no Icasa, no Guarani, enfim, tem uma história bonita também, Atlético Mineiro. Olha a referência até hoje aí no futebol. O Tony é brincadeira, só é farrapeiro, pipoqueiro. Nunca vem aqui, é um problema sério. Toda vez ele diz que vem, mas não veio. E aí, cara, você passou pelo futebol, ainda joga futebol, mas tu tá no beach tênis, cara. Como foi esse negócio do beach tênis? De repente, quando eu vejo, tá todo mundo jogando beach tênis. Cara... E quem é a referência? Thiago Otto. Eu disse, não acredito. O galego tá no beach tênis, é no beach tênis. Você é o famoso... eu não vou dizer esse termo, não, que é um termo muito da resenha do futebol. Mas você é o cara, o top, dos tops do beach tênis aqui em Juazeiro. Como foi isso, cara? Cara, até nisso o futebol ele me proporcionou
intercâmbio aí para o beach tennis, na verdade, esse trampolim. Quando eu saio do futebol, lógico, a gente que gosta de jogo, a gente que é do esporte, a gente não é assim, vou sair do futebol e vou parar, né? Aí fui logo pro amador e tal, e aí eu conheci essa rapaziada, Tony, Beto, Correria, Fabinho, então assim, o Hélito lá, hoje tem o Zica, o próprio Mião lá. Então assim, a rapaziada, o Wendel, Magninho, na verdade eu vou ele tá assistindo, o Wendel, que tá no beat tennis também, foi pra Jericoacoara, tá? Assumiu uma arena lá. Então, assim... Tá bem de arena aí, né? Ingeri. Só ingeri. Tá bem, valeu, viu, Wendel? Um abraço aí pro Maguinho aí. Convide os amigos pra ir, me bote no meio desse bolo. Então, assim, o Wendel, eu lembro que ele falou, a gente ia pra um racha de futebol e terminou que não rolou. Ele me chamou pra vamos pra um futevôlei. Eu jogava futevôlei de atadura no vestiário, era coisa só pra brincar. E aí ele me apresenta esse futevôlei lá, tava Rominho, nesse dia Cizinho foi, então... lá no Clubes Comerciais, e ali começou a me apaixonar por esse esporte, que era o futevôlei, na época. E aí, passando um pouquinho de tempo aí, vou ganhando campeonatos, vou ganhando um pouquinho de nome dentro do futevôlei, já vinha do futebol, junto com o Tony, com o Fabinho, com o Enio, com a rapaziada, com o Rominho. E aí, já nesse trânsito aí, Bismarck me aparece com uma proposta ousada. Que até então eu só jogava, só brincava, era só um hobby e tudo, era só para desestressar, porque eu tava mesmo, era lá no hotel com meu pai, lá no Coelhos Hotel. Lembro demais. A gente tava... Frente à Praça Padre Cícero. Esperando os romeiros, ajeitando tudo lá, o negócio primeiro, então, eu viu? tava lá... Hotel Coelhos Hotel, pessoal, em frente à Praça Padre Cícero, vem pra lá que o negócio é primeiro. Coração de Juazeiro do Norte. Coração de Juazeiro. Então assim, eu saio do futebol e já vou diretamente pra faculdade e hotel, né? Então... não tive essa dificuldade muito grande nessa transição, mas logo com esse futevôlei, e aí vou ganhando nome e tudo, e Bismarck, vem a pandemia. E Bismarck, rapaz, eu tô com um baita de um centro de treinamento que eu tô fazendo lá no meu bairro lá, no Arábia, lá, né? Lá na Arábia Clube lá e tudo, e cara... No Distrito Estrela, em Barbalha. Distrito Estrela, foi mal. Então assim, ele vem dar aula aqui, eu digo que... Aula, Bismarck? Que negócio de aula, cara, não sei o quê, eu gosto de jogar e tal. Eu disse, não, cara, rapaziada, inclusive uma galera, a maioria dos boleiros de Barbalha, foi minha primeira turma lá, foi aquela, com Charles, com Netinho, com França, aquela galera toda. Então, assim, eu não vou mentir, eu aceitei o desafio de dar aula de futebol. Eu lembro que eu fui ainda uma vez lá, dei uma olhadinha lá, fiquei olhando. Mas eu não vou mentir pra ti, eu aceitei dar aula de futebol, não foi pra outra coisa, foi pra sair de casa. Pandemia, ali finalzinho de pandemia, eu louco, a gente já tinha ficado quase 7 meses em casa, sei lá, 5 meses em casa, trancado, sem sair, aquela loucura. E aí quando começou a dar aqueles perdidozinhos que poderia ser, os clandestinozinhos, eu comecei a dar aula lá em Bismarck. Você tá no clandestinozinho. Uma tensão danada. Lá vem, aí avisava lá. Rapaz, liga a luz. A galera ligava pra mim e dizia, ei, cara, é teu jogo clandestino. Esse rapaz, eu fazendo reportagem, eu botava na TV Diário. Aí, porra, vai ser muito bonito eu fazendo reportagem. Não, e o pior é que todo mundo filmava no celular. Então mandavam pra mim denunciando. Aí eu dizia, pô, daqui a pouco vão fazer um vídeo meu. Aí eu disse, cara, não vou. Cara, e aí... A gente começou essas aulas lá e, cara, foi aí onde eu entendi que eu tinha uma facilidade nessa parte de didática, de passar conhecimentos dentro desse conceito de futebol na época, né? E aí, só que era longe pra caramba, né? Eu pegava uma estradazinha de chão aqui. Passava ali pelo Torão, escuro por dentro. E tal, e às vezes a gente se empolgava um pouquinho lá, voltava meio tarde, e aí começou a ficar... E aí foi onde começa a virar um pouco a chave, que aí o Cauê, que é proprietário na época do Summer Sports, que é ali pertinho da OAB. Na época tinha futevôlei, mais nada de beach tennis. Nós estamos falando aí pós-pandemia, acho que 2020 para 2021. Lembro demais. Então, Cauê me convida para dar aula lá de futevôlei. Não, tá, tô sabendo que você tá lá longe, vem aqui, mais pertinho, aqui na Lagoa Seca e tudo. E assim, cara, eu senti que a minha
o que eu consegui, o que eu já poderia ter entregue lá em Barbalha foi entregue, porque assim, tem um carinho gigantesco, Bismarck é meu parceiro, assim, torço pra caramba por ele. Vai ter filho agora também. Gente boa demais. Gente finíssima. Um craque de bola e muito gente boa. Coração gigante. Então, assim, na época ainda tava engateando a questão da Arábia, de movimento e tudo, e quando eu saio de lá, deixei praticamente a coisa... Já tava andando, torneio já estavam rolando, a galera já saía de Juazeiro pra ir pra lá, então, assim, saí com o dever cumprido, né? E nesse meio termo, hotel, tá? Tô falando aqui, tinha dia que eu saía do hotel, pai, segura um pouquinho aí, não sei o quê. Não, eu lembro que eu cheguei uma vez lá e disse, cadê Thiago, seu Valdete? Rapaz, ele pediu pra segurar, que ele tá tendo um negócio, aí tem um jogo ali e tal. Aí você sabe, Valdete, né? Coelho que não esteja assistindo, mas eu saí muito cedo dali, tinha dia que eu saía muito cedo pra jogar futebol. E o Valdete é quem chegava lá, seu Valdete, gravar. Então, assim, nessa transição aí dessa vinda pra aqui pra Juazeiro, eu também venho pra dar aula de futebol lá no Summer. Cara, uma porrada de gente veio comigo lá de Barbalha. Assim, foi legal, foi muito legal. Só que volto a dizer, Deus faz as coisas assim que a gente fica sem acreditar. Porque acho que no primeiro mês eu dando aula lá, eu entro na sala lá, na recepção, e Cauê tava falando sobre beat tênis. Cara, beat tênis aí, o direct aqui do Instagram do Sami aqui não para, velho. Todo mundo perguntando se tem beat tênis, todo mundo que vem de Fortaleza falando sobre beat tênis. Aí eu disse, como assim? Ele disse, não, beat tênis, esse negócio de esporte de areia e tal. Eu disse, rapaz, eu já joguei tênis. Mentira. O que eu tinha feito? Eu tinha um amigo que jogava comigo lá no Santo André, e lá onde a gente morava, no condomínio, tinha uma quadra de tênis. O que é que ele fazia? A gente, nessa saidinha à noite, às vezes para dar uma suada no outro dia, a gente, pra tirar a ressaca. Vamos tirar a nhaca lá, vamos dar uma suada, vamos dar uma ativada no corpo, até porque a gente, jogador de futebol, ele necessita do corpo. E aí, nessa, ele ficava me dando uns bisus, mas era só para eu passar a bola para ele. Ficar brincando ali. Brincando, só para suar mesmo. E aí, do nada, eu meto que sabia jogar, que eu já tinha jogado. Aí, Cauê muito esperto na época e muito visionário na época. Cara, vamos abraçar um projeto. E aí, eu também meti o peito, porque você imagina aí, a mesma surpresa que você teve quando viu, que era eu que estava nessa parte de beat tennis. Eu iria entrar no esporte que eu não conhecia, que eu não tinha total conhecimento, não tinha intimidade com uma raquete. Então, assim, foi desafiador, mas que, graças a Deus, eu venho colhendo os frutos aí até hoje. Né? Então, assim, naquela época, eu lembro que ele falou, cara, eu tenho um primo em João Pessoa, e ele vem aqui, ele passa um final de semana com você aqui. E a gente já tem, e a gente abre turmas iniciantes. Quem nunca pegou. Então, assim... Então, na época, foi bem hard, sabe? As coisas assim. foram acontecendo assim... E detalhe, na época eu já tinha um torneio gigantesco de futebol no mesmo dia dessa capacitação. Então, nesse dia, assim, é onde eu falo. A gente precisa, às vezes, fazer algumas escolhas nas nossas vidas que cada escolha é uma renúncia. Então, naquela época, eu tinha um baita de um torneio que eu estava inscrito, tava todo mundo na expectativa. Tá no auge, no bom momento. Vinha a galera de Fortaleza, aquela coisa. E eu tinha essa capacitação para fazer, que era um compromisso de uma coisa que eu não tinha nem noção se daria certo, se não daria, se era fogo de palha ou não. E aí eu, cara, pode trazer o cara. Liguei na época, era Rominho, meu parceiro, deve ter ficado pé da vida. Rominho, eu não vou não, vou pro... Poxa, Thiago, e agora de última hora tu me deixa na mão, né? Resumo da obra. Passei esses 3 dias com o Ricardo Guedes, lá de João Pessoa. Um abraço para Ricardo aí. Cara, e assim, as coisas, na segunda-feira já tinha turma, na terça-feira tinha mais turma. Resumo da obra. A coisa aconteceu. E sim, um dos fatos também que eu preciso frisar é que eu ganhava X no futebol, e aí eu disse sim, aí vamos para valores, como é isso aí, não sei o quê. Ele disse, não tem um futebol, eu pago o dobro. Eu digo, tá, pega. Ô, sedução rápida. Se não tem aí um futebol, você dá aula, pronto, eu pago o dobro. Eu digo, pois tá. Tô dentro. Depois vamos pra cima. Aí pronto, tá até hoje. E graças a Deus hoje a gente já Quanto tempo já? Temos o Summer BT, tem 2 anos já, fizemos 2 anos agora, esse mês agora que passou.
Então, assim, já estamos em uma nova unidade. Lá começou, aí tinha futebol. Eu comecei dando aula de futebol, aí ia pro beat tênis. Aí de 6 às 7 era futebol, de 7 às 8 era beat tênis, de voltava pro... Meu irmão, era uma... E isso tudo no hotel, viu? José Valdete segurando a barra lá. Pai, eu tenho uma aula agora de... E nessa, cara, naquela época é muito diferente do que é hoje, né? Hoje você pega um celular desse aqui, o YouTube tá aí, te dá 20 mil aulas, 20 mil drills, 20 mil exercícios. Então, assim, naquela época, para achar um exercício na internet era muito difícil. Eu tô falando 2 anos, é um esporte novo, né? Um esporte que chegou no Brasil em 2008. Então, assim, é um esporte que em 2032 vai estar nas Olimpíadas. Então, é um esporte que tem ainda aí estamos numa crescente aí. Nós não chegamos ao auge Não, ainda, não. estamos longe. Estamos longe, hein? Eu acredito. A prova maior é nosso dia a dia lá, cada dia aparecendo novos adeptos. Agora, essa parte agora do infanto juvenil chegando forte, muito forte. E é tanto que nós, o SAMEBT, entrou agora, né, nesse ramo do Kids, né? Então, assim, a gente abriu agora uma nova unidade, onde essa, assim, eu já entro como não só como professor lá no outro SAME, professor em algumas condições, mas já nesse não. Nesse eu entro de cabeça, esse eu entro parte da sociedade. E é o SAMEBT Kids, tá? De crianças de 5 a 16 anos, que aí é a primeira escola de beat tennis. Aqui é no formato de escola mesmo. A gente tem na equipe professores, a gente tem monitores, a gente tem psicólogo. Então, assim, a gente faz todo o acompanhamento psicopedagógico com a criança. Não tem restrição. Só a restrição é a idade, né? Tem de 5 a 16 anos. E inauguramos agora, vai fazer ainda 2 meses, é recente. Então, você que tem seu filho aí, que queira que ele entre no esporte que prioriza bastante a parte educacional, essa parte cognitiva, de coordenação motora, é um esporte fácil de aprender, é um esporte que eu lhe desafio, no dia que você quiser uma aula lá. Faço não, eu brinquei de tênis uma vez na vida, foi acho que em Varginha, lá na terra dos ETs, em Minas Gerais, a gente ficou no hotel. Eu acho que era o Dado Cavalcante, que era técnico do ICASA, e uma hora eu desci, e de repente a gente ficou na época lá no mesmo hotel lá E eu fui sozinho na época, às vezes a gente viajava, na época eu estava no Timaço da Vale, e às vezes eu viajava só, e Mark Delton ou Miranda transmitiam um tubão lá do estúdio. Às vezes o narrador ia comigo, o Marco Delton, geralmente viajava muito com o ICASA, viajava. Mas nesse dia eu viajei só, e a narração foi feita do estúdio. E aí, uma hora eu desci por lá, friozinho bom danado lá em Varginha, e quando eu chego lá na quadra, não volto, quando eu vejo o Dado Cavalcante estava lá, acho que era o técnico do ICASA ainda. E aí, vamos bater uma bolinha, vó? Eu pensando que era coisa simples, eu acostumava a jogar tênis de mesa, né? Vou jogar, meu irmão, que diferença, eu levei um baile nele. Dado Cavalcante, que para mim um dos grandes injustiçados do time do ICASA, o técnico Dado Cavalcante. Mas isso é pauta para um outro dia, um outro podcast. Enfim, então só brinquei nesse dia, meu parceirinho. Não dá não, viu? Esse aqui foi o dia da nossa inauguração, lá do SAMEBT Kids. Então, assim, é um espaço, tem 6 quadras. Onde fica o local, o endereço? O SAMEBT Kids fica ali na rua Mauro Malzone. Do lado tem o R. Carvalho, aqui no Mercantil R. Carvalho. Onde era a antiga... O de Cariri Center. O Cariri Center? É Cariri Center, né? Ali naquela rotatória... Que aí foi a rotatória da Tibaúba ali. Tibaúba ali, do Parque Ecológico. Né? Certo. E aí, do lado daquele posto. Era inclusive o Cariri Center, aí tinha uma academia e era um estacionamento de uma academia. E hoje é toda areia. Inclusive, era a antiga Exclusive Beach. Tá? Isso, hoje, exatamente. Isso. E hoje é o SAMEBT Kids. Então, o SAMEBT Kids, então lá está funcionando apenas... Funcionando. É uma escola. É uma escola de beach tennis, é onde o pai, a gente preza muito pelo ambiente, uma música adequada, um ambiente fechado, é um ambiente propício para a criança e o pai, se ele quiser entrar e assistir a aula do filho e tudo, mas também se ele quiser
o portão ele fica fechado, o pai chega lá, deixa seu filho, ele tem 1 hora de aula e também tem a parte da recreação, se ele quiser continuar batendo play, ou tem um parquinho, jogando ping-pong, enfim, tem a questão da cantina, tem toda essa parte, toda uma equipe para dar o suporte, e o pai pode ir malhar e fazer algumas compras e tudo, e retornar depois para pegar ele tranquilo, ambiente seguro, e a gente preza muito essa parte de pensar no jovem. A gente percebeu que os jovens eles estavam muito soltos, entendeu? Assim, jogando em arenas com adultos, às vezes escutando algumas conversas paralelas, enfim. Então foi que a gente quis trazer com isso, trazer nesse projeto um ambiente exclusivo para eles, para dar moral a eles, porque essa juventude é o nosso público de amanhã. Dá para capacidade a partir de quantos anos? De 5 a 16 anos. 5 a 16 anos já dá. A gente tem aí a seleção, tá? Inclusive, eu tô só fechando já a questão da data. A gente vai jogar em Petrolina, fazer um intercâmbio com a EMS, a Arena de Petros, jogador. Petros jogou São Paulo. Petros é lá de Petrolina e a gente tá fechando a parceria para fazer esse intercâmbio lá com a Arena EMS. Agora, provavelmente em novembro, só vendo a questão de data e logística. E aí, qual é a ideia? A gente levar a nossa delegação, essa gurizada que tá sub-10, sub-11, sub-12 e fazer esse intercâmbio com o pessoal lá de Petrolina. Que massa. Deixa eu pegar aqui algumas mensagens. Aqui o Dário Alencar disse, nessa época do Beach Tennis aprendeu comigo. Ó, já tá querendo pegar a moral contigo. Dário é um dos primeiros alunos que eu tive. Dário. Eu tenho alunos hoje que começaram comigo há 2 anos atrás. Lógico, assim, eu fico muito grato, assim, por conta que hoje na região nós temos vários professores, várias arenas e professores também qualificados. E, assim, a galera, eu tenho alunos aí que estão há 2 anos comigo no dia a dia. Então, assim, Tá bem o Dário? Darão tá bem, ficou um tempo sem treinar e ele entendeu que ele precisava treinar. Aí voltou pra treinar comigo. Jefferson Guimarães, rapaz. Meu amigo Jefferson, meu caba bom demais. Aí secou o 13, que foi uma maravilha. Levei ele pro beat tennis, não aguentou 20 minutos. Aguentou, mas faça isso não, que é isso. Tiago é muito fera, te amo, irmão, diz aqui o Jefferson. Cara, você é do coração, Jefferson. Gente boa demais. Quando o 13 foi eliminado, eu pensei, Jefferson tá comemorando uma hora dessa. Torcedor do Campinense, tem que se passagem. O Ed tá por aqui, a Virna Lócio também, diz o melhor. Anderson Silva era goleiro e joguei com ele no Êxito, duvido lembrar. Diz aqui o Edson Silva. Henrique Coimbra também por aqui, Daniel Pinheiro. Canhota de ouro. O homem é bom, tá dizendo aqui o Daniel Pinheiro. Galeguinho lindo, olha aí, tá vendo? O Dário Alencar é seu fã. Carliane, essa é suspeita pra falar, rapaz. O homem é bom, sou fã desse cara, muita perseverança e coragem fizeram chegar até aqui. Parabéns, irmão. Nosso querido Carliane, beijo, Carliane. Cícero Giorgi também por aqui, mandando um abraço, inclusive falando aqui que o Zé Ivan tem razão, ainda comentando o Zé Ivan. J. Freitas, José de Arimateia, diz que está em Rondônia acompanhando a gente. E ele pedindo aqui, muito urgente o surgimento de Casa Guarani e consolidação do Barbalha na elite do cearense. Sou de Barbalha, diz aqui o José de Arimateia, um abraço. Está lá em Rondônia também acompanhando aqui a gente. Muita galera sempre aqui deixando mensagem aqui no chat. Valdete Coelho, conhece? Boa noite, meu amigo Tony. Chegando em casa agora para lhe assistir. Grande abraço. Ele mandou uma mensagem, já está com um tempinho. O Antônio Vicente também por aqui, Ednei. Enfim, turma boa. Cauê Rolim, parabéns, sócio, pela coragem e pelo seu talento. Tiago, pioneiro e professor de todos nós, diz aqui Cauê Rolim. Esse cara aí teve uma visão muito, muito ampla da coisa e é um cara que eu tenho hoje meu sócio, mas eu tenho um carinho imenso, assim, a amizade que a gente vem criando a cada dia. Então é um cara que eu tenho uma grande admiração, respeito e tamo junto, Cauê. O Lucas Andrade também aqui, melhor da região. Clarice Macedo, professor mais carismático que temos no Cariri. Tiago é unanimidade, o melhor diz aqui a Clarice. Carlos Pereira. Clarice. Carlos Pereira, grande Otton, forte abraço e parabéns, divulgação do beach tênis. Diz aqui, cara, você tá dizendo que o beach tênis vai para as Olimpíadas em 32. 2032. Né? Poxa, será que de repente a galera que está começando aí, jovem, vai ter chance? Você acha que de repente dá para
Porque assim, qual vai ser o critério? Já sabe qual é o critério para Cara, hoje jogar a existem Olimpíada? várias federações. Hoje existe a Copa das Confederações, inclusive vai ter agora em Fortaleza. A Copa das Confederações nunca tinha saído do Sul, pra você tem uma noção. E ano passado veio para Fortaleza, Fortaleza sediou. Cara, é um torneio gigantesco, vem todas as federações de todos os estados aí. Já tem no delegações. Ceará? Já tem uma federação no Ceará? Tem a federação no Ceará, tá? Então, assim, vai ter agora a Copa das Confederações, então todo estado tem uma federação. O BitTennis tá se organizando e eu acredito que é um esporte que venha estar aí no topo, aí ganhando já vem ganhando cada vez mais adeptos, assim, não falo só... O Brasil é o país com mais praticantes de BitTennis hoje, é um esporte italiano, tá? O esporte nasceu em Ravenna, na Itália. Ravenna na Paraíba é demais, né? Ravenna na Itália. Então, assim, Mas tem Buenos Aires lá em Pernambuco. É um esporte que vem ganhando e, assim, vem mostrando sua força. A cada dia que passa, vem batendo recordes aí nos programas nas transmissões, nos canais aí do Play BT, que é um canal que transmite jogos todo final de semana. Se você pegar aqui na nossa região, todo final de semana... Ó, o Lucas aí é meu parceiro e tudo. O Lucas vem de uma maratona, ele jogou dia 15, jogou esse final de semana. Próximo final de semana nós vamos estar jogando em Souza, na Paraíba. E não para, cara, não para. O Petrolina trouxe um ITF, o BT 400, não tinha tido ainda aqui tão próximo a gente. E o Petrolina deu um show de organização lá, no que foi no Nordeste, os jogadores... Hoje o Brasil está no topo semana passada, inclusive. Uhum. Hoje o Brasil ele está no topo do beach tennis. Hoje o André Baran, atleta brasileiro, ele é o número 1 do beach tennis. As regras são parecidas com o do tênis tradicional? Tem muita coisa do tênis, né? Mas podemos dizer assim, o esqueleto é do tênis, porém é um esporte na areia, né? Não tem um kick, então ele é outra raquete... algumas regras específicas do esporte, mas no contexto geral é um esporte que vem do tênis, né? A gente encontra aqui, por exemplo, a raquete, a gente encontra o material, por exemplo, eu estou querendo praticar o beach tênis, eu conto de fácil acesso? Hoje você tem raquetes aí de 300 a 4 mil reais. Então, assim... Você escolhe. Escolhe. E aqui em Juazeiro, tá? Lá no Samba EBT, a gente tem a lojinha, inclusive é uma patrocinadora minha, tá? Samba EBT Story. A gente tem lá, hoje eu jogo com a raquete a Kona, tá? Então a gente tem Kona, Drop Shot, enfim, várias marcas. Lá no Samba EBT Kids também a gente tem raquetes. E aqui em Juazeiro, onde você pensar em raquete, quiser raquete, só ir lá no Samba EBT Story que a gente tem. E se não tiver, a gente pede. O Thiago hoje é só professor ou atleta também de beach tennis? Se tiver competição, você vai? Boa pergunta. Hoje, na verdade, eu tenho muitas aulas, né? Eu vivo de aula, meu carro-chefe é aula, e o que eu gosto, que eu me sinto bem é na quadra, passando conhecimentos. Eu costumo, hoje eu dou clínicas, esse vídeo aqui que está passando, foi uma clínica que eu dei em Icó. Então eu rodo bastante toda a região aí, Icó, Vaze Alegre, enfim, Salgueiro, dando clínicas, tá? E hoje eu também capacito professores. Vem professores de Salgueiro, vem professores de outras regiões do Piauí. E aí é onde eu tenho uma capacitação minha particular, metodologia Thiago Walton, tá? Mas a parte de atleta fala mais alto também, né? Não é que... Porque você, cara, sempre foi competitivo, sempre teve aí então, uma competição. Não é que... Lógico, é muito, muito difícil hoje, pela minha demanda, eu conseguir conciliar a aula, eu dar aula, eu treinar, eu estar com minha família. Hoje minha esposa está grávida, eu já tenho uma filha de 5 anos. Então, assim, eu não consigo estar nessa pegada que os meninos estão todo final de semana, tá nesse rojão, jogando torneio e tudo. E também a parte de preparo físico, assim, o beach tennis ele é um esporte muito repetitivo. Então, eu costumo falar muito nas aulas, eu costumo falar muito nas capacitações,
Chega muito ideologia de tipo, todo professor tem que jogar muito. Então, nem todo professor é um atleta, e nem todo atleta é um professor. Às vezes você pode pegar um melhor atleta aí e o cara não sabe passar aula. Como também você pode pegar, às vezes, o melhor professor e às vezes o cara não vai tão bem nas competições. Mas, graças a Deus, eu venho me destacando nas competições. Quando eu consigo treinar, né, Lucas? Quando eu consigo tirar um tempinho para treinar, nós fomos campeões lá em Petrolina, um torneio de grande porte. Então, assim, mas até mesmo de cuidar de saúde mesmo, é uma coisa que eu gosto de estar. Próximo final de semana eu vou estar em Souza, na Paraíba, competindo. Sexta, sábado e o bicho pegando lá. Aproveita o fim de semana, que as aulas estão mais na semana. Então, fim de semana. Na verdade, eu dou aula de segunda a quinta. Sexta são mais aulas particulares, aulas personalizadas. E eu também estou dando uma atenção maior no Samba BT Kids, nas aulas lá com a seleção, nas sextas-feiras. Desde quando você deixou o Coelhos Hotel, então? Já tem 2 anos. Quando lá no outro Samba ainda, onde era o antigo, antes dessa nova você unidade. Já disse assim, pai, não dá mais. Na verdade, quando as coisas foram tomando proporções tão grandes que eu entendi que, tipo, não, Coelhos Hotel tá ali, é uma coisa nossa, meu pai tá lá, os irmãos, e eu vou dar uma continuidade aqui no que eu gosto, no que eu tô no meio, é pé na areia, é contato com o público, não que não. Até nisso o Coelhos Hotel me ajudou também. Mas nessa parte de esporte, nessa parte de competitividade, principalmente nessa parte de ensinar. Eu acredito muito nessa não tem coisa mais útil ao agradável. Não tem coisa mais gratificante você pegar um aluno, às vezes, está do zero e ver o cara amanhã ganhando torneio, ganhando pódio, e às vezes nem ganhando torneio nem pódio, só se sentindo bem, jogando bem. Eu tenho relatos de alunos que saem de depressão por conta Mas do BTS. cara, eu tô meio fora da bola, eu gosto de jogar bola. E assim, eu não sou muito chegado à academia, eu tenho que ir, é uma necessidade, é questão de saúde, então eu tenho que dar uma voltada para academia. E às vezes eu vou bater uma bolinha junto com a galera, os amigos ali, a galera dos tesouras, enfim, vou bater uma bola. Aí faz tempo que eu joguei. Então, quando você joga no domingo, no outro dia eu tô todo doído, mas numa satisfação, o corpo me sentindo bem, que é uma coisa de louco. Cara, como é que eu tô todo doído aqui e me sentindo bem, a satisfação? Quando você faz o que gosta, então tem muito isso também, né? Sim. E aí é uma coisa que acaba limpando, é uma coisa para a saúde, para a mente, para o corpo. Tanto que entra um pouco na parte social, o beat tênis, entra consideravelmente nessa parte social. Eu tenho um caso lá, o cara perguntava ali, aí, o que é que tu fazia à noite, cara? Antes de vir... Cara, lá no Samba EBT, tem clientes lá que chegam todo dia, de 6 da tarde, saem 11 da noite. Todo dia. Então, uma terapia. Cara, eu ia estar em casa aqui mexendo no celular, preocupado com a empresa, louco e não sei o quê, adoecendo. Vem pra cá e você jogar. Você, sua esposa, seu filho, sua filha. É um ambiente familiar, é um ambiente que às vezes ainda o futebol deixa um pouco a desejar nessa parte de você estar... um ambiente mais familiar, entendeu? O futebol ainda tem um pouco a desejar nessa parte, mas... Que é mais homens, né? Que praticam o futebol aqui, até mesmo né? o futebol, né? O final de semana, você jogar é mais bebedeira, é mais essa parte, não... Ainda existem mulheres no futebol, Sim. mas é num número bem menor. Bem menor. Acredito que até mesmo o trabalho que o Tony vem fazendo aí, Fabinho e todos os meninos, já aumentou bastante o público feminino no futebol. Muito em virtude do trabalho dos caras. Então, assim, o beat tennis, ele te traz essa perspectiva mais tranquila, mais familiar. Não que não tenha, tá? Tem as resenhas, tem sua cerveja. A gente tem vários Faz parte. A gente tem vários tipos de aluno, cara. A gente tem aquele aluno que vai para competir, querer evoluir como atleta. A gente tem aquele aluno que vai lá para terminar o dia e dar uma desestressada, que a gente tem aquele aluno que já entra na quadra, que é pensando em caloria. E cabe a gente, professor, a saber lidar com cada um e ter o respeito com cada um. Tem telefone para contato, Instagram? Como é que faz para a galera poder entrar em contato com vocês? Show de bola. O contato lá deixa eu pegar do Samba EBT, tá? Primeiro eu vou dar esse Samba EBT hoje nós somos a maior arena no sentido de estrutura, tá? Nós temos 11 quadras, 3 quadras cobertas, com coberta de ginásio mesmo, tá?
Tá localizado ali em frente à Tacom, na Lagoa Seca. Me fugiu agora o nome. Acho que é... Esqueci agora. Me fugiu o nome Da rua. do ex-prefeito aqui, como é o nome? Carlos Cruz? Não, o que foi topadão, do Patricis. Do Mauro Sampaio? Mauro Sampaio, Rua Mauro Sampaio, ali na frente da Tacom. Tá? O contato lá do SAM EBT, esse aqui, o dos adultos, é 889-8226-4472, beleza? E o nosso contato do SAM EBT Kids, que esse aqui... Ou seja, esse da adulto é no local e o Kids o é o Kids outro. é em outro local, perfeito. Esse aqui, deixa eu achar. O Achei. Kids é que é perto da rotatória lá da Timbaúbas. É, ali próximo onde era... Hoje é ali o R. Carvalho, né? Aquele supermercado. Isso. O do Kids é 88, né? 9-8136-4427. Tá bom? O Instagram SamEBT Kids e o outro, o SamEBT. Bom, eu vou colocar depois no Instagram, moçada, e bota os telefones, a gente bota lá no Instagram do Replay com o Tony Souza. Antes de encerrar contigo, Thiago... Coloca aí também no, chat, no comentário fixado no chat. Pronto, show de bola. Ô, Jimmy, me traz lá aquele produto, por favor, de belíssima qualidade, que rapaz, Raimundo Márcio Nilo, meu avô, que Deus o tenha em um bom lugar, ele me ensinou uma coisa, que ele disse, você não é obrigado a prometer, mas quando você promete, você é obrigado a cumprir. E, cara, tá com mais ou menos, acho que 1 ano ou mais, que eu prometi a seu Valdete, vai chegar, seu Valdete. Tá aqui lacradinha, olha, do mesmo jeitinho, lacradinha, ó, toda do mesmo jeitinho, tá aqui, ó, cachaça Luanda, que eu tinha prometido essa, que inclusive é a que tem um mel, cara, dentro, olha. Tá tanto tempo lá paradinha que eu tenho que fazer aqui para poder o mel, que ele tava todo sentadinho, pois tá aqui, sendo entregue, viu? De público, meu querido doutor, seu Valdete Coelho. Inclusive, a esposa de um dos filhos, a Karina, treina comigo hoje. Da Cachaça Luanda. Cachaça Luanda. Pronto, dos filhos do doutor Francisco Carlos, então, né? Isso. Pois pronto, tá aqui a Cachaça Luanda, devidamente entregue para o Thiago Otton, que ele tá light Tô levando, ultimamente. viu, pai? Tá aí, viu, seu Valdete? Aí fica à vontade. Aí tem que abrir esse domingo, né, pra tomar. Pronto, aproveita já no próximo domingo, já deixa aqui no jeito. Passou tempo demais fechado isso. Pelo amor de Deus, eu olhava para ela, ele olhava para mim, a gente trocava olhares. Eu disse, você é de seu Valdete, tá entregue. Tiagão, cara, parabéns, obrigado aí por ter vindo aqui no Replay e ter compartilhado com a gente aqui um pouco da conversa. Eu acho isso bacana demais, a gente poder trazer os bastidores. Você é muito comedido, cara. Eu gosto quando você poderia ter dito mais histórias do futebol, então nem se fala, né? Mas a Maria, fique tranquila, Maria. Tudo aconteceu antes de você. Cara, parabéns aí pelo trabalho, pelo destaque aí no beach tênis, no futebol, enfim. A gente vai pegar contigo aqui os detalhes para a gente botar aqui no Instagram. E o espaço está sempre aberto aqui, meu irmão, viu? Muito obrigado pela presença aqui e parabéns, Deus lhe abençoe e dê mais sucesso. Amém. Aí à frente do Beach Tennis. Você é o tampa dos tampas aqui, viu? Você é o tampa dos tampas. A galera toda aí falando que você é quem representa o negócio aqui, viu? Não, Tony, agradeço o espaço, agradeço a esse bate-papo, cara. Fazia tempo que a gente tinha batido um papo assim, né? Mais quando Carliane tá aí e tudo. Mas você é um cara que eu tenho uma grande admiração, um excelente projeto aqui, a Replay aí tá aí a todo vapor e esse novo eu sou enxerido, a gente tá aí, vamos empurrando. Então, assim, cara, de antemão, muito obrigado pela oportunidade. Precisar, quiser. Outro dia a gente vem com mais calma. Aí a gente entra mais em detalhe. Quando eu conversar com Maria em casa, não assista. Tô brincando. Deixa, olha, eu assisto só hoje. Pronto, deixa aí, dá tudo certo. Tô brincando, mas só agradecer mesmo. Beijo, meu amor. Te amo. Daqui a pouco vem nascendo aí o Miguel. O Miguel já tá no jeito. A Letícia tá lá, o Miguel vem aí. E graças a Deus a vida vem tomando proporções aí. Show de bola. Deus acima de tudo. Providência divina. Amém. Providência divina. Thiago Otton, tampa dos tampas do beach tênis aqui na região do Cariri. Ousa dizer, do interior do Nordeste brasileiro. O homem tá com tudo. A gente vai estar divulgando, tá aqui no chat o telefone, para você entrar em contato. A gente vai estar divulgando também lá no Instagram, tá certo? Finalzinho aqui do Replay, deixa eu trazer aqui os melhores momentos. Nós tivemos no sábado o Movimento da Comunidade contra o Fortaleza, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense Feminino Sub-17.
11-0, o Fortaleza venceu do Movimento Comunidade, que é um projeto lá da comunidade do Horto. O Roberto do Nápoles também está à frente. Então a meninada aí que está tendo a chance de jogar o Campeonato Cearense é mais uma participação, aprendizagem para essa garotada, tá bom? Vai ter o jogo de volta. Já na principal, no Romeirão, tivemos o jogo entre Ceará e R4. E como jogou o R4? Jogo muito bom, tá bom? Foi transmissão da TV Editora Dinâmica. Nós tivemos lá com o Alan, com o professor Luiz Eduardo, turma boa demais. E até agradeço o convite por ter também participado das duas transmissões. Tá certo? E aí a gente vai trazer para você aqui os melhores momentos de Ceará 1, R4 0, a repercussão, você encontra no replay.tv.br, também no Instagram do Replay com o Tony Souza. Conversamos com a Bia, que fez o gol do Ceará, conversamos com o Arclébio, conversamos com, a Bia, jogadora do R4, e a Evelyn, que fez o gol para o Ceará. A gente ainda vai colocar a entrevista que nós fizemos com o Erivelto, ex-zagueiro do Ceará, ele que estava como auxiliar do técnico, acho que é Flávio, lá do Ceará, tá bom? Então foi um jogo muito bacana, Ceará e R4 despontando como os bons times do nosso estado no futebol feminino. Aí foi a categoria sub-17. Vamos colocar então aqui, já me despedindo do Thiago, R4 0, Ceará 1, segunda partida da semifinal. A primeira foi 3-2 para o Ceará, o R4 tinha que vencer, pelo menos um gol de diferença para ir para os pênaltis ou 2 gols de diferença para se classificar para a final. Infelizmente não deu, mas foi um jogo muito bom mesmo na Arena Romeirão. Se liga aí. Todo mundo conectado junto com a gente na TV Editora Dinâmica. Pelo meio, Camille recebe. Vem com ela a Tayla. Tayla recebe. Camille vai passando. Vem chegando o Ceará. Trava na marcação. Melhor para a equipe da R4. Voltou com ela a Camille. Pra Tayla. Calibrou, puxou. Tayla bateu pro gol. Faltou um pouco mais de capricho. Mariana recebe. Passa errado. Perdeu essa bola. Vem chegando a R4. Tá fora do gol, bateu direto pro gol, ela carregado mais, né, ô Tony? É verdade, a Emily foi fominha agora, né? Poderia ter trabalhado, a Fabi estava aqui no meio de campo. Olha aí o R4. Vem chegando R4, na marcação a Bia, carregou, chegou, mandou seguir, diz que não foi nada, segue o lance. Vem carregando a equipe da R4, puxa pelo meio, tenta o passe, levanta a cabeça, tenta pressionar a marcação, cai e recebe. Tenta ficar com ela, Jordana. Pia. Tentou botar na frente aqui do R4. Tenta o passe, cruzamento. Recebeu com ela. Puxou pelo meio, bateu pro gol pra fora. R4. Bota essa bola na frente. Recebeu com ela, tá ali. Tá no travessão. Que é isso? Thalita arriscou, a bola tá vindo pro R4, arriscou, bateu pro gol, defendeu Lele. Camille, sai da marcação a Camille, marcada por 3, saiu de todas as 3, fica com ela pela ponta, Evelyn recebe, contra-ataque pra equipe do Ceará, Evelyn saiu da goleira, opa, pediram a falta. Disse que não foi nada, mandou seguir. Recebe, bota essa bola na frente. Vem chegando com ela na velocidade a Thalita. Thalita recebe. Vai carregando, vai pro cruzamento sozinha. Passa por ela, não consegue finalizar. Passa na marcação da Emily. Que é isso? Não pode perder essa chance. Olha o Ceará. Vem o Ceará, recebeu com ela, a bola vai entrando, será que vai chegar, a bola vai entrando, gol! Do Ceará, pra colocar essa bola pro fundo da rede, Evelyn, para colocar o Ceará mais ainda na vantagem, para jogar toda a pressão mais ainda para R4. Evelyn, camisa de número 14, ela recebeu, só dá um toque nela, bota essa bola pro fundo da rede. Gol alvinegro, gol das meninas do Vozão, Tony Souza.
Bom, tá aí, né, narração do Alan, a gente esteve lá participando junto com o professor Luiz Eduardo, gol da Evelyn para o time, a Larigol entrou, botou uma fumaça danada para o time do Ceará, entrou muito bem a Larigol, mas a Evelyn acabou fazendo o gol que garantiu o Ceará na final do Campeonato Cearense Sub-17 feminino, tá bom? Então, parabéns às meninas do R4, representaram muito bem a região do Cariri na competição. Inclusive, a artilheira é a Fabi, com 28 gols. A segunda colocada tem 17, também é do R4, né? Enfim, o R4 chegou a fazer mais de 80 gols, se não me engano, no campeonato. Como teve bem, mas infelizmente aí na finalzinha, na semifinal, acabou não dando certo, mas abraçar aí o pessoal, o projeto, o Arclébio, o Ronaldo Angelim, toda a turma lá do R4, pessoal do Movimento da Comunidade, o Roberto, que faz um trabalho que está começando ainda lá na comunidade do Horto, mas é importante que dê prosseguimento, que dê trabalho. A gente tem muitos bons talentos. Foi 11-0 para Fortaleza e a Lohane, que é a goleira do Movimento, pegou demais. Saiu 11-0, uma estrutura do Fortaleza totalmente diferente, diga-se de passagem, né, gente? Então, quer ter repercussão? Replay.tv.br, acessa, tá bom? Ou então segue lá no Instagram, Replay com Tony Souza, que a gente está dando repercussão de tudo. Você que chegou, o programa vai ficar salvo aqui no YouTube, você pode assistir depois, numa boa, no conforto do celular, tá bom? Tivemos o presidente do Guarani da primeira parte do programa, o Zé Ivan, falando sobre a estrutura, sobre parcerias e confirmando mais uma vez aí o Hélio Pinheiro como técnico do Guarani para a temporada de 2025, já começando o trabalho de base neste ano, tá bom? Agradecer a você, meu amigo Jimmy Macedo, ao Lombardi aqui do Replay, fica sempre aqui com a gente aqui nos bastidores. Ele não aparece, mas fala e trabalha demais. Obrigado, viu, Jimmy? Valeu, meu irmãozinho. Valeu, estamos às ordens. E cachaça luada de primeira? Rapaz, a que eu tenho A que eu trouxe aqui acabou, né, cara? Acabou. A gente tem que organizar isso aí. Tem que providenciar mais. Se preocupe não que a gente desenrola aí. Doutor Francisco Carlos, ajeita o negócio que o negócio é sério. Gente, uma semana abençoada. Paz, saúde e prosperidade. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu.